为了证明鬼新娘比贞子更恐怖，我直接身穿红色嫁衣躺进了棺材里。所有国家都嘲笑荣国出了个傻波一。 Até mesmo os cidadãos do Reino do Dragão mostravam desespero, pois o apocalipse sobrenatural havia chegado. Cada país teria que projetar masmorras sobrenaturais e atacar um ao outro. O vencedor teria um destino nacional próspero e eterno, o perdedor, um destino decadente, podendo até sofrer a aniquilação nacional. No entanto, devido a uma ruptura na cultura sobrenatural do Reino do Dragão, os projetos de masmorras infantis, como as salas de fuga modernas, levaram a repetidas derrotas nas guerras nacionais, prestes a enfrentar a liquidação final. Enquanto isso, o Reino das Cerejeiras, o Reino da Pirâmide e o Bel País, dominados por homens com suas bonecas verdadeiras, múmias e freiras. Diante disso, eu apenas sorri com desdém, pois, como um transmigrador, sabia muito bem que a Vila do Portão Fechado, o confronto entre vermelho e branco, e os sapatos bordados, qualquer um desses já seria suficiente para dominar o mundo. Naquele momento, a notícia de que eu havia sido escolhido como designer de masmorras se espalhou rapidamente pelo mundo. Instantaneamente, os cidadãos do Reino do Dragão caíram em desespero total. O sistema escolheu um garoto para ser o designer de masmorras? Isso é o céu querendo destruir o nosso Reino do Dragão. Enquanto isso, os outros países já estavam em êxtase, todos rezando para que seus competidores fossem pareados com o Reino do Dragão. Logo, o resultado do pareamento apareceu. Para a surpresa de todos, era novamente o Reino das Cerejeiras. Porque na última Guerra Nacional, o Reino do Dragão já havia sido pareado com o Reino das Cerejeiras. Imediatamente, inúmeros países batiam no peito e rangiam os dentes de inveja. Enquanto isso, do lado do Reino das Cerejeiras, era pura alegria. Que sorte! É o Reino do Dragão de novo. Que maravilha! Desta vez vamos fazê-los se ajoelhar e nos chamar de papai. Ao mesmo tempo, todos os grupos de ataque de todos os países foram teleportados para as masmorras dos países inimigos. Na masmorra do Reino do Dragão, um casamento estava sendo realizado em uma mansão antiga ao estilo chinês. Condição para a vitória: participar do casamento da família Yang e sobreviver até o amanhecer. Vendo isso, o grupo de ataque do Reino das Cerejeiras caiu na risada, grunhindo como porcos. Que ridículo! Participar de um casamento. Parece que a masmorra do Reino do Dragão desta vez não é grande coisa. Em seguida, Jing Shan deu a ordem: dividam-se em duas equipes, conforme o plano. Uma equipe fica para estudar o que é esse tal de casamento, a outra explora outras áreas da masmorra para ver se há uma saída. Naquele momento, todos ao redor do mundo que assistiam à transmissão ao vivo da masmorra do Reino do Dragão estavam um tanto confusos. A nova masmorra projetada pelo Reino do Dragão parecia não apenas inofensiva, mas até mesmo alegre. Será que o Reino do Dragão realmente deixou um grande idiota ser o designer de masmorras? É preciso saber que o design de masmorras sobrenaturais está sempre ligado ao valor do medo. Quanto mais medo os participantes sentem, mais fortes e aterrorizantes se tornam os seres sobrenaturais da masmorra. Por isso, os designers de masmorras de todos os países se esforçam ao máximo para criar uma atmosfera de terror, começando com um clima sombrio e assustador, e ambientes opressivos e até repugnantes. Diante disso, eu apenas sorri de lado. Mal posso esperar para ver a expressão de vocês daqui a pouco. Enquanto isso, uma equipe que explorava o ambiente da masmorra descobriu que se tratava de uma vila isolada, cercada por montanhas. Olha, o sino indicador de medo. Você não vai acreditar, mas o cenário que o Reino do Dragão projetou para esta masmorra é muito bonito. Pontezinha, água corrente e as montanhas ao longe. Se um dia tiver oportunidade, espero poder passar férias num lugar assim. Fique tranquilo, se o Reino do Dragão continuar assim, em breve, eles ocuparão meu país Sakura. Naturalmente, teremos a chance de pisar nesta terra. A equipe continua explorando a situação na vila. No entanto, estranhamente, parecia que não havia ninguém em toda a vila. Todas as casas estavam trancadas. Considerando que forçar a entrada em casa alheia poderia resultar em morte obrigatória, eles também não ousavam entrar. Só podiam, sob a pressão da noite, retornar ao local onde entraram na instância. Nesse momento, uma estranha luz espiritual já envolvia todo o pátio da família Yang. Lá dentro não havia mais agitação nem vozes humanas, apenas dois grandes lanternas vermelhas balançando ao vento, penduradas solitariamente. Instantaneamente, o medo dos 5 membros aumentou. Vocês notaram? Nesta vila não há luz alguma. Era uma mulher, que de repente apontou para as aldeias ao redor. A família Yang estava em um ponto alto que permitia ver toda a vila, mas agora não só a montanha estava completamente escura,
como nem mesmo o latido de um cachorro se ouvia. Ao mesmo tempo, todas as pessoas do planeta azul estavam tomadas pelo medo e pela curiosidade. Embora estivessem do lado de fora da tela, sentiam-se imersos na cena. E o que causava curiosidade era o misterioso designer do País do Dragão. Qual magia ele usará? Sem qualquer reforço de atmosfera, e até usando elementos festivos intencionalmente. Apenas pela passagem do dia para a noite, o clima instantaneamente se tornava estranho. Não se preocupem com isso. Provavelmente os recursos para projetar a cópia eram insuficientes, então simplesmente não criaram os NPCs da vila. Jing Shan, experiente, deu sua opinião. Cada masmorra tem recursos de design limitados. Se quisermos que os monstros sejam mais poderosos, outros cenários e NPCs precisam ser reduzidos. É um preço necessário a pagar. Sou de Zuen. Parece que as pessoas na vila durante o dia não estavam lá. Esta cópia é realmente mal feita. Vários membros não perceberam que, inconscientemente, estavam agindo. Começaram a falar para animar o ambiente, mas seu medo não só não diminuía, como ainda aumentava lentamente. Esperem, e as pessoas daqui? Lembro que durante o dia havia muita gente. De repente, uma garota fez sua pergunta. Isso fez o medo de todos aumentar ligeiramente. Xiao Mei, não fale qualquer coisa. Pessoa assustando pessoa pode matar. Até suspeito que você seja uma espiã enviada pelo País do Dragão. Os outros membros da equipe de Sakura a repreenderam imediatamente. Na verdade, estavam com medo. Sem saber por quê, naquele momento sentiam que a porta vermelha parecia uma boca aberta de um monstro. Esperando calmamente que eles entrassem. Não pensem nisso. A missão do sistema é nos fazer participar do casamento da família Yang. E sobreviver até o amanhecer. Isso significa que temos que entrar nesta casa. Jing Shan foi o primeiro a entrar. De repente, Mei soltou um grito. Os outros membros do time Sakura também sentiram arrepios por todo o corpo. Vendo o pátio, onde estavam os parentes e amigos do casamento. Em cada mesa sentavam-se, claramente bonecos de palha. Os 2 toques de blues nos rostos desses bonecos e aqueles olhos davam uma sensação aterrorizante. Isso já é demais. De repente, Keishou se irritou. Só porque economizam recursos, nem se deram ao trabalho de desenhar pessoas, usaram bonecos de palha para substituir. É essa a ética profissional do designer de masmorras do Reino do Dragão? Sua voz era alta, como um rosnado. No entanto, quem prestasse atenção perceberia a verdade. Que ele claramente usava a raiva para disfarçar sua própria inquietação e medo. Keishou avançou furiosamente. Rasgou um boneco de palha em pedaços, em seguida, destruiu todos os outros. Keishou. Isso não é uma boa ideia, não é? Será que rasgar os bonecos ativa algum mecanismo? Mei perguntou preocupada. Baka. Que mecanismo poderia vir? Eu te pergunto, esse monte de papel velho. Pode ter que mecanismo? Keishou gritou furiosamente, já tendo perdido a razão, e pisoteou o rosto de um boneco de palha, amassando aquele sorriso sinistro com blues. Calma, Keishou. Nosso valor de medo está aumentando. Isso não é nada bom. Lembre-se de que as entidades da instância se alimentam do medo, um homem preocupado aconselhou. Tudo bem, vou me acalmar. Keishou soltou um longo suspiro quente, percebendo sua própria falta de controle. Será que essa é a estratégia daquele garoto do Reino do Dragão? Nos irritar para aumentar nosso valor de medo e nos fazer falhar. Um homem de repente pensou em voz alta. Na masmorra, não são apenas as entidades que podem matar, se o terror for grande demais, também pode ser fatal. E quando o nível de medo atinge um determinado ponto, uma pessoa pode morrer instantaneamente. Por isso, alguns países fazem cópias. Com sustos repentinos, elevando o medo de repente. Não importa o que apareça, vamos enfrentar. Uma mera masmorra do Reino do Dragão. Keishou avançou em direção à casa da frente, pois já haviam explorado todo o pátio. E não viram seus companheiros. Então, a outra equipe com certeza estava dentro de casa. De fato, no salão principal, encontraram a outra equipe. No entanto, as expressões deles não eram nada boas. Vocês encontraram uma saída? Keishou balançou a cabeça. Não, esta masmorra é muito difícil. Não se pode entrar nas casas dos aldeões. Parece que não foi projetado. Ah, sim. Como foi a exploração de vocês? Foi então que eles finalmente notaram a situação no salão principal. Lá dentro, havia 2 caixões. Um grande caractere chinês vermelho de felicidade estava colado sobre os 2 caixões, parecendo extremamente sinistro. No entanto, caixões são comuns em masmorras de terror, então os membros da equipe de exploração costumam fazer treinamento de dessensibilização, como dormir em caixões. Por isso, naturalmente não sentiram medo.
Mas o fato de um caixão, algo usado para mortos, aparecer em um casamento era realmente estranho. Essa mesma falta de lógica, algo contrário ao senso comum, fez com que um profundo sentimento de inquietação surgisse no coração de todos. Nós já verificamos. Os caixões estão pregados, sem ferramentas não dá para abrir. Mas nosso objetivo é sobreviver até o amanhecer. Então não importa se abrimos ou não. Na verdade, abrir pode ativar mecanismos mortais. Então é melhor não abrirmos os caixões. E o que tem razão. Inou e os outros se juntaram ao grupo, o que diminuiu muito o medo e a inquietação em seus corações. Depois de um tempo, Mei, como se tivesse pensado em algo, disse, os caixões contêm mortos, e aqui é um casamento. Será que este casamento é, na verdade, para os mortos nesses 2 caixões? Assim que ela terminou de falar, como se algum mecanismo sinistro tivesse sido ativado, uma ventania passou e apagou instantaneamente todas as velas vermelhas do salão principal. Por que as luzes se apagaram de repente? Foi por causa daquela frase que ativou o mecanismo? Eu bem que disse que era uma masmorra assustadora. Não poderia ser tão simples. Agora sim, começa a parte realmente aterrorizante. As pessoas que antes zombavam da masmorra do Reino do Dragão. Agora todos os altos escalões do Reino do Dragão estavam em silêncio, engolindo saliva e fitando fixamente a tela da masmorra. O grupo de estrategistas estavam todos com os olhos brilhando. Casamento mais caixões. Um é o auge da alegria. O outro é o auge da tristeza. Que ideia genial! Por que nunca pensei nisso antes? Foi então que a situação na masmorra mudou repentinamente, e ouviu-se um som de unhas arranhando uma porta. Ecoou de repente na escuridão silenciosa. Perigo! Vamos sair daqui rápido! Keishou deu a ordem, e todos os membros do time Sakura correram para fora do portão. Eles tinham absoluta confiança em sua condição física. Nem mesmo um vampiro conseguiria alcançá-los. Se fossem pegos por um monstro, no máximo sacrificariam 1 ou 2 pessoas. E sacrificar 1 ou 2 pessoas para garantir a segurança de todo o grupo certamente valeria a pena. No entanto, desta vez tiveram sorte. Descobriram, para sua surpresa, que o monstro não matou ninguém. Enquanto todos se regozijavam, seus sorrisos de repente congelaram. No portão da antiga residência da família Yang, as lanternas vermelhas festivas de antes agora estavam de um branco pálido. O ar pareceu esfriar instantaneamente. Papéis de dinheiro brancos como flocos de neve caíam, criando uma cena assustadora. Quase ao mesmo tempo, Jing Shan, dentro da cópia, de repente bateu na cabeça e disse sua suposição. Entendi. Na verdade, estivemos o tempo todo dentro de uma ilusão, ou seja, o casamento vermelho que vimos e os fantoches de papel eram tudo ilusão. Agora sim é a realidade. Xiao Mei repetiu com seu próprio entendimento. Não é à toa que parecia estranho. Era só esse truque de ilusão. O design do Reino Dragão não é grande coisa. Não tem nada de assustador. Aliás, acho o branco mais limpo. Os japoneses trocavam palavras entre si, mas no fundo suspiravam aliviados. Vamos, entremos. Quero ver que outros truques ainda vão aparecer. Jing Shan se preparava para entrar novamente na antiga residência da família Yang. De repente, foi puxado por Xiao Mei. Tem algo errado. Vocês não perceberam? Estamos com uma pessoa a menos. Instantaneamente, o suor escorria de todos, e o medímetro disparou por um momento. Quase ao mesmo tempo, eles contaram rapidamente e descobriram que realmente faltava uma pessoa. Originalmente eram 10, agora só restavam 9. Maldito, realmente existe um monstro. Ele eliminou um dos nossos sem que percebêssemos. Não, foi na hora que fugimos. Nosso companheiro não conseguiu escapar. Ele ainda está preso lá dentro. Olhem o painel do sistema. Nosso companheiro ainda está vivo. Rápido, entrem. Vamos salvá-lo. O grupo então invadiu a antiga residência da família Yang. Mas desta vez, uma cena aterrorizante se apresentou diante deles. Corpos despedaçados jaziam em poças de sangue. O banquete que antes era para comer agora se tornará um matadouro. Malditos! Então havia pessoas vivas aqui. Esses são os aldeões desaparecidos. Eles devem ter sido mortos pelo monstro. Não está certo. Jing Shan caminhou lentamente, pois uma ideia terrível nascia em sua mente. Quando viu uma cabeça humana pisoteada no chão, seu medímetro disparou ao máximo. Essa é a figura de papel que eu rasguei. E a cabeça despedaçada no chão era quase idêntica à figura de papel que ele pisou. Até a posição era a mesma. Ou seja, foi Jing Shan quem a matou. Ele era o verdadeiro assassino. Quase ao mesmo tempo, um vento frio soprou. Jing Shan sentiu um forte cheiro de sangue, vindo do próprio corpo. Ele olhou para baixo e viu que estava coberto da cabeça aos pés de sangue e massa encefálica, com alguns dedos rasgados pendurados em suas roupas.
O medímetro de Jing Shan atingiu o pico instantaneamente. Sangue jorrou de seus 7 orifícios, e com um baque, ele caiu no chão. Imediatamente, diante de todos os membros da equipe e dos espectadores que assistiam à cópia, apareceu uma frase sangrenta em letras garrafais: Jing Shan, o oficial, está morto. Morto? Tão rápido? A cópia do Reino Dragão. Quando ficou tão aterrorizante? Sem sequer um monstro aparecer, apenas pela imaginação. Matou um explorador veterano? Isso é absurdo e apavorante demais. Não apenas Jing Shan, mas sua equipe inteira, ao descobrir a verdade naquele momento, ficou com os pelos do corpo arrepiados. Na ilusão, eles viram que aquelas figuras de papel mal feitas eram, na verdade, pessoas vivas. Eram aldeões de carne e osso, que estavam em um casamento, comendo alegre e animadamente. No entanto, eles invadiram e, por causa de raiva e medo, despedaçaram aqueles aldeões. Isso era como dizer que eles eram os únicos monstros naquela cópia. Esse medo e repulsa eram ainda mais nauseantes do que estar coberto de sangue cercado por zumbis. Jing Shan-kun, disse Xiao Mei, olhando para o oficial Jing Shan com sangue escorrendo dos 7 orifícios. Nunca imaginou que aquele seria o colega com quem costumava rir e conversar. Ele deve ter tido o medímetro estourado e morrido subitamente. É melhor controlarmos nossas próprias emoções. Lembrem-se, em cópias misteriosas, quanto mais medo temos, mais aterrorizantes se tornam as entidades. E agora já matamos uma pessoa de susto. Isso aumentou enormemente o poder das entidades dentro da cópia. A dificuldade de concluí-la aumentou. Jing Shan-kun, vá em paz. Darei continuidade à sua vontade. Vou sobreviver por você. Xiao Mei, com um lenço, limpou o sangue do rosto do oficial. Jing Shan fechou seus olhos. Vamos. Ainda temos um companheiro desaparecido. Ela não pode ter saído desta mansão antiga. Com certeza ainda está aqui dentro. Gi Tian Yilan já havia se tornado o novo líder da equipe. Essa era a regra deles, para aumentar a chance de sobrevivência. Se o capitão morresse, o vice-capitão assumia. Os outros também não tiveram nenhuma objeção. E todos o seguiram. No entanto, quando o grupo retornou ao salão principal, a cena diante deles os deixou boquiabertos. Os 2 caixões dentro do salão desapareceu, e em seu lugar havia uma mulher com vestido de fênix e coroa de fênix. E um homem com uma grande flor vermelha no peito, ambos de maneira correta e ordenada. Sentado diante de um grande caractere de casamento branco, Senhor Veitian, você não estava desaparecido? Onde? Depois que as luzes se apagaram. Fiquei preso lá dentro. Vocês não viram. Pelas palavras fragmentadas dele, todos entenderam a situação. Acontece que depois que as luzes se apagaram, Veitian foi instantaneamente transportado para dentro de um caixão. Ele arranhava desesperadamente a tampa do caixão com as unhas. Mas ninguém sabia que ele estava lá. Ele só podia, desesperadamente, ouvir os passos de todos se afastando dele, deixando-o sozinho, em um lugar escuro e aterrorizante. No momento em que terminou de falar, sangue jorrou de seus 7 orifícios. Veitian girou morreu. De repente, Xiao Mei gritou novamente. Em pouco tempo, mais um companheiro de equipe morreu, embora fosse inaceitável. É a forma como ele morreu. Calma, Xiao Mei. Quanto mais medo, mais forte o fantasma. Veitian, com um rosto pálido, aconselhou. Ele já havia percebido que algo estava errado. O poder estranho havia se fortalecido visivelmente. No começo, ele só conseguia matar através de alucinações. Mas depois que Noe morreu, ele foi capaz de matar diretamente o Sr. Veitian. Embora Veitian provavelmente tenha morrido de medo, ele ainda estava vivo há pouco. Deveria ter ficado feliz ao ver os companheiros, mas de repente morreu aqui, justamente quando deveria estar mais relaxado. Isso mostra que a presença da noiva é realmente notável. Neste momento, o nível de medo de cada pessoa presente subiu de repente. Kong de Jiva? Com licença, você é daqui? Xiao Mei, com coragem, cumprimentou a noiva, porque, pela mão da noiva, pálida e pousada no colo, parecia que ela era uma pessoa viva. No entanto, não se sabe quanto tempo se passou. A noiva não respondeu. Meu Deus, vocês se lembram? Quando estávamos na alucinação, havia 2 caixões neste cômodo. Então, existe a possibilidade de que, na verdade, este casamento estranho seja para 2 mortos? É por isso que, de repente todas as cores se tornam brancas. Bitinho expressou sua suposição, realizar um casamento para mortos. Embora pareça bonito ao dizer, por que agora parece tão aterrorizante? Ao ouvir a suposição de Bitian, os espectadores do lado de fora estremeceram, sentindo os pelos do corpo se arrepiarem. Dentro da antiga mansão da família Yang, Xiao Mei disse em tom de queixa.
Senhor Bitian, não diga mais nada. Você nos assustou a todos. Pois assim que as palavras de Bitian caíram, as velas brancas no salão tremeluziram de forma ainda mais sinistra e sombria, a luz parecendo estranhamente escurecer um pouco. De repente, da boca da noiva, veio uma risada sinistra, que instantaneamente fez com que todos os presentes gritassem em pânico reativo. No entanto, os membros do país Sakura, afinal, eram treinados profissionalmente. Eles imediatamente, por instinto, assumiram uma postura defensiva. Então esta noiva é que é o monstro. Liquidiai, devemos conseguir passar da fase. Bitian sacou a adaga da cintura e avançou em direção à noiva. Naquele momento, quase todos prenderam a respiração, pois não sabiam o que aconteceria a seguir. O desconhecido é o mais aterrorizante. Se fosse uma fase dos Estados Unidos, nem precisaria dizer, estaria cheia de sangue e vísceras. As entidades estranhas na fase seriam vírus ou monstros com corpo físico. No entanto, as entidades estranhas na fase do dragão eram demasiado estranhas, como um veneno que se infiltra por todas as frestas. Você não sabe em que lugar, nem de que forma elas aparecerão. Essa sensação é muito ruim, fazendo com que você fique tenso o tempo todo. Com o tempo, a mente da pessoa pode acabar tendo problemas. Com um estalido seco, a noiva foi despedaçada. Ninguém esperava que a noiva fosse, na verdade, uma boneca de papel. Ao ver essa cena, todos ficaram chocados. Bitian, ainda mais, ficou parado sem saber o que fazer. Como uma criança que cometeu um erro, olhando confuso para a adaga em sua mão. Não, não está certo. Eu vi claramente esta noiva com mãos humanas. A voz de um membro do país Sakura tremia, enquanto ele falava gaguejando. Naquele momento, uma sensação estranha e aterrorizante envolvia o coração de todos. O valor de medo de todos escalou incontrolavelmente para um patamar aterrorizante. Eles antes estavam numa ilusão, e agora pensavam já ter retornado à realidade. Mas, pelo visto, ainda estavam em outra camada de ilusão. Após um grito, o valor de medo de um membro do país Sakura chegou a 100%, acionando diretamente uma regra negativa, causando sua morte no local. Matsushita Keimei morreu. Quase ao mesmo tempo, a luz de toda a antiga mansão Yang escureceu e tornou-se horripilante, num ritmo visível. Um membro da equipe japonesa, de repente, não suportando o susto, correu para fora e desapareceu na escuridão. Nesse momento, uma sensação de sufocamento sem precedentes envolveu o coração de cada membro da equipe japonesa. Até o público não conseguiu evitar de se envolver, sentindo terror e desespero na floresta. A dungeon da China é terrível demais. Completamente desconhecido, completamente incerto sobre quantas camadas de ilusão existem, completamente bizarro. Tão assustador, apenas com a atmosfera já conseguiu matar várias pessoas. O nível de perigo desta dungeon nós chamamos de SSS, a mais alta. Definitivamente pode ser chamada de SSS. Será que ainda dá tempo de se render à China? Enquanto isso, na China, há uma grande comemoração. Essa dungeon é realmente sensacional. Quase metade dos japoneses já morreu, mas ainda não encontraram nada sobrenatural. Embora seja ruim vazar o segredo para passar, eu realmente quero saber como passar essa fase. Parem de falar, vocês. Olhem rápido para a tela, surgiu uma nova situação na dungeon. Nesse exato momento, todos os espectadores só podem ver a perspectiva daquele membro japonês que escapou antes, enquanto as perspectivas dos outros foram derrubadas. Ele se levantou e, cambaleante, fugiu para a casa daquela família. Quando estava prestes a se esconder ali pela noite, de repente descobriu que a casa daquela família estava extremamente decadente, como se ninguém morasse há décadas. E o que mais o aterrorizou foi que dentro da casa havia um caixão, e na parede pendia um retrato de uma senhora idosa, com os olhos fechados e serenos, como se estivesse olhando diretamente para ele. O homem deu um grito e correu para fora novamente. Naquele momento, ele desejava tanto estar enfrentando vampiros, zumbis, serial killers ou algo do tipo. Afinal, perigo e terror são conceitos diferentes. Em termos de pressão psicológica, essas coisas comparadas com a dungeon da China são puramente insignificantes. Assim, ele cambaleou para fora, e os corvos que enchiam a vila de repente soltaram grasnados estranhos, fazendo seu medo disparar e quase atingir o limite. Então ele correu para a porta de outra casa e a chutou com toda a força. No entanto, o que viu fez seu sangue gelar. O quintal da casa abandonada estava cheio de ervas daninhas, a casa velha quase desabando. Definitivamente não era um lugar para se viver. E no meio do quintal,
Havia 2 caixões vermelhos grandes, também com décadas de idade. Depois, ele bateu de porta em porta pedindo socorro. Por fim, desistiu e entrou em colapso mental. Porque cada casa ali já não tinha vivos. Em cada casa só havia caixões. O que aconteceu nesta vila? Será que todos já morreram? Alguns espectadores, por causa do terror, já não ousam mais olhar, mas ainda há alguns corajosos que observam fixamente. A dungeon está prestes a colapsar a qualquer momento. Esses membros japoneses finalmente não aguentaram mais. Ele correu desesperadamente para a antiga residência da família Yang. Porque lá, por mais perigoso que fosse, pelo menos tinha seus companheiros, pelo menos tinha gente. E, desde o início, nesta dungeon nunca apareceu um monstro. Talvez não haja monstros nenhum. Eles estavam apenas se assustando. Se todos se reunirem, não pensarem em nada, se esconderem em um lugar, poderão aguentar até o amanhecer. Finalmente, ele viu o portão da antiga residência Yang, viu as lanternas. Mas tudo estava em ruínas. Os lanternas estavam apagados, e eram claramente lanternas vermelhas. Seus passos pararam de repente, e o sorriso de esperança que aparecia em seu rosto foi desaparecendo aos poucos. Quando ele viu a situação dentro da antiga residência Yang, entrou em colapso total. Sangue escuro escorreu de seus 7 orifícios. Pois dentro da antiga residência Yang, não havia casamento algum, muito menos funeral. Apenas uma dúzia de caixões silenciosamente dispostos. Ando Masakazu está morto. No momento da morte deste membro japonês. Como se finalmente tivesse atingido um ponto crítico, uma atmosfera bizarra, aterrorizante e sombria caiu instantaneamente sobre a área. Um dos caixões no pátio de repente emitiu um rangido horripilante, uma rachadura se abriu. E algo se estendeu para fora. Dentro da antiga residência Yang, os outros japoneses ficaram chocados. 4 membros da equipe já haviam morrido, o grupo estava quase reduzido à metade, mas eles ainda não tinham visto nem o sobrenatural da dungeon. No entanto, felizmente eles descobriram a regra de matar, o medo. Usaram uma atmosfera extremamente aterrorizante para influenciar as pessoas na dungeon, fazendo o medo chegar a 100%. E então usar as regras do sistema para matar à força. Mas eles sabiam que em uma dungeon sobrenatural, é absolutamente impossível não haver algo sobrenatural, é apenas uma questão de quantidade. Então com certeza haverá um chefe esperando por eles. Ou os observando nas sombras. Não podemos mais sair correndo, vamos ficar nesta casa. Disse Miten para todos. Ele agora é o líder provisório, todos devem obedecê-lo. O lugar mais aterrorizante desta dungeon é a atmosfera bizarra. Pensando bem, os membros que morreram antes todos entraram em pânico, fugiram cegamente. E então encontraram novas cenas e mudanças, sofreram um grande choque repentino, e o medo disparou até a morte. E enquanto ficarmos no mesmo lugar, não deve haver grandes problemas. Todos os chineses concordaram com a cabeça. Lançaram olhares de aprovação para Jing Shan. Assim, os japoneses se acalmaram temporariamente. Em pouco tempo, ninguém morreu, o que fez os estrategistas de outros países abrirem os olhos. Então é assim. A chave para passar essa fase do Reino dos Dragões é não ficar andando por aí. Parece que o designer da fase do Reino dos Dragões não pensou muito nisso. Bonecos de papel, caixões, esses elementos tão comuns. Já mataram 4 membros. Esses japoneses estão com muito azar. Foi nesse momento que alguém estranhou. Xiaomei foi ao banheiro faz tempo. Por que ainda não voltou? Mas logo outro rebateu. Não abale o moral da equipe. Eu não vi ele sair. Além disso, o comandante Jing não disse para usarmos o banheiro dentro de casa? Veja, ainda somos 6 pessoas. Nós temos 6 pessoas? Mas, não tem a Xiaomei, disse a pessoa que falou primeiro, com um tom estranho. Instantaneamente, todos os pelos do corpo se arrepiaram, como se fosse possível ouvir o som da pele se eriçando. Eles já tinham perdido 4 membros. Agora a Xiaomei tinha sumido, e ainda havia 6 pessoas na sala. Comandante Jing, você, como está aqui? Nesse momento, alguém finalmente percebeu algo errado. Jing Shan, que deveria ter sido o primeiro a morrer, estava agora vivo na equipe, com a mesma aparência dos outros. Parecia uma pessoa perfeitamente normal. Isso fez todos arregalarem os olhos. De repente, todos os espectadores viram que o medo desses japoneses disparava para 60 ou 70%. Por que estão me olhando assim? Tem alguma coisa no meu rosto? Perguntou Jing Shan, confuso, vendo os colegas chocados. Você não morreu há muito tempo, recuou um passo, exigindo com seriedade. Comandante Jing Shan deu um passo para trás, encarando-o sério. Idiota! Que história é essa? Eu não estive sempre com você, disse Jing Shan, começando a mostrar irritação. Afinal,
É desagradável ouvir que já morreu. A sala caiu em um silêncio estranho. Todos tentavam se lembrar se Jin Shan estava realmente com eles, mas de repente perceberam, chocados, que, embora Jin Shan tivesse morrido, depois disso, pareciam vê-lo ocasionalmente, seguindo o grupo. Só que o estranho é que, na época, não acharam nada de errado. Como se tivessem esquecido que Jin Shan já estava morto. Isso chocou a todos. Era uma sensação de terror e pavor extremos, pior do que ser perseguido por 100 figuras fantasmagóricas. Mas, vendo Jin Shan parecido com alguém vivo, ninguém ousava apontar isso. Todos sentiam que, se dissessem a verdade, algo terrível e inimaginável aconteceria. Enquanto isso, os espectadores diante das telas também estavam pálidos de medo, pois, para eles, esse grupo de japoneses estava falando com o ar, e dentro da fase. Onde você foi? Alguém falou em tom de queixa. Combinamos de não sair do quarto, e você saiu sem permissão. Que falta de disciplina. Xiao Mei parecia constrangida. Minha família veio visitar, então. Então fui resolver um assunto lá fora. Aliás, não aconteceu nada estranho. Todos suspiraram aliviados, pois sabiam que a família de Xiao Mei viria hoje. E como as criaturas da fase não podiam se mover, confirmaram que Xiao Mei era viva. Nada estranho. É que o Sr. Jin Shan ainda está vivo. Deve ser uma boa notícia, né? Disse um homem, forçando a calma. Sr. Jin Shan. Xiao Mei ficou confusa e surpresa, olhando para os outros. Onde está o Sr. Jin Shan? Ele não morreu. O ar pareceu congelar. Jin Shan virou o pescoço rigidamente para olhar para ele, o desespero tomando conta. Em uma fase sobrenatural, desmascarar uma criatura disfarçada de humano geralmente significa o início do massacre. Mas logo ele parou, confuso. Onde estava Jin Shan? Naquele lugar, só havia ar vazio. O que houve? Cadê o Jin Shan? Ele não estava aqui agora. Os outros também perceberam. Que Sr. Jin Shan? Ele já morreu, e foi confirmado pelo sistema. Não fiquei me assustando de propósito, disse Xiao Mei, com medo e raiva, achando que os homens a estavam provocando. No entanto, os outros, sem perceber o tom estranho de sua voz, então nós estávamos falando com o ar, disse um deles com a voz trêmula, querendo muito dizer a palavra fantasma. Mas não ousava. Esperem, e como vocês podem ter certeza de que essa Xiao Mei que voltou é realmente a Xiao Mei? De repente, a voz de uma mulher soou. Ao serem lembrados por essa voz, todos se deram conta. Sim, e se essa Xiao Mei também for falsa? Ou, dito de outra forma, talvez a verdadeira Xiao Mei já tenha morrido, e essa Xiao Mei diante de nós, assim como o capitão Jin Shan agora, também é um monte de ar. Instantaneamente, todos se afastaram de Xiao Mei. O clima ficou estranho por um momento. No entanto, Xiao Mei riu com raiva. Um grupo de homens grandes, com medo de uma mulher como ela. Ela ia falar, usando o código combinado para se explicar. De repente, uma corrente de ar frio subiu da base de sua espinha até o topo da cabeça. Ela descobriu algo aterrorizante. Em sua equipe, só havia uma mulher, ela mesma. Quem era a mulher que acabará de falar? Xiao Mei ficou paralisada no lugar, sem dizer uma palavra, o que só aumentou suas suspeitas, especialmente sua expressão. Agora completamente pálida. Xiao Mei disse, é melhor você provar que é você mesma. Todos se afastaram ainda mais de Xiao Mei, como se a qualquer momento ela fosse abrir a boca enorme, mostrar uma expressão feroz e se atirar sobre eles. No entanto, Xiao Mei de repente apontou para o grupo e disse, vocês não perceberam? Quem falou agora foi uma garota. Não há uma segunda mulher em nossa equipe. Ao ouvir isso, todos primeiro ficaram surpresos, depois de repente se deram conta, sim. Eles haviam esquecido que em sua equipe só havia uma mulher, e mesmo assim havia aparecido a voz de uma segunda mulher, e essa voz veio do meio deles. Ou seja, algo que não era humano se infiltrou entre eles. Essa coisa os estava enganando, semeando discórdia, querendo que eles lutassem entre si. Por um momento, todos se afastaram uns dos outros. Agora não confiavam em ninguém. Ninguém. Mas depois de um tempo, eles descobriram surpresos que todos ali estavam vivos, sem ninguém morto como o capitão Jin Shan. Não, com certeza um deles não é humano. Havia 7 pessoas no grupo. Todos ficaram com a pele arrepiada, o rosto pálido sem cor. No entanto, o mais assustador era o que os espectadores viam, que estavam assistindo a situação dentro do cenário. É um fantoche de papel. Há um fantoche de papel no meio deles. Será que eles não conseguem ver? Alucinações.
com certeza caíram em alucinações de novo. Dentro do cenário, Yi Qian planejava usar o método mais básico para encontrar a pessoa extra, chamar o nome de cada um. E quem fosse chamado iria para um canto. Fiquem parados. Yi Qian riu com desprezo. E quando todos estavam nos cantos, finalmente descobriram o extra. Era a noiva que deveria ter sido rasgada em pedaços e enterrada com honras. Ela estava de volta ao normal. Sentada na cadeira de braços, imóvel. Só que agora ela não era mais um fantoche de papel, tinha carne e osso humanos. Suas mãozinhas brancas e macias repousavam obedientemente sobre as pernas. Impossível. Eu lembro que o Sr. Yi Qian destruiu este fantoche de papel. Como ele voltou ao normal? Todos sentiram um arrepio inexplicável. E agora? O que fazemos, Sr. Yi Qian? Isto é uma pessoa viva? Ou o chefe? Quem falou tinha a voz trêmula e o rosto lívido. Queria muito perguntar se aquela noiva de vestido vermelho e estranha era humana ou fantasma. Mas não ousava dizer essa palavra, com medo de romper a última camada de papel e fazer o chefe enlouquecer. Começando o modo de massacre. Ah, quem se importa agora se ela é humana ou fantasma? Desde que ela apareça, tem corpo físico, pode ser morta. Yi Qian gritou. Imediatamente pegou um punhal e atacou a noiva novamente. Ouviu-se uma série de sons de facadas, e em instantes a noiva foi esfaqueada dezenas de vezes. O sangue jorrava como uma fonte. No entanto, estranhamente, a noiva permaneceu imóvel o tempo todo. Sentada ali como uma estátua. Yi Qian, ao esfaquear, começou a sentir algo errado, porque era muito estranho. Parecia que ela estava propositalmente buscando a morte. O olhar de Yi Qian deslizou para as mãos da noiva estranha, pousadas sobre as pernas. E viu as unhas pintadas de esmalte vermelho. De repente, um pressentimento extremamente ruim e sinistro subiu ao seu coração. Ela ergueu de uma só vez o véu vermelho da noiva estranha, revelando o verdadeiro rosto da noiva. Mas, no instante em que Yi Qian ergueu o véu vermelho, seu rosto se encheu de incredulidade. Ouviu-se o tilintar do punhal caindo no chão. Yi Qian recuou 2 passos apavorado, pois sentada na cadeira estava a noiva estranha, que era ninguém menos que Xiaomei. Ainda não morreu. De repente, alguém soltou um grito agudo. A noiva estranha, vestindo um manto nupcial largo e imponente. Era, na verdade, sua companheira de equipe, Xiaomei. Xiaomei não era a companheira que entrou com eles? Como poderia ser o chefe? A menos que ela tivesse sido forçada a vestir aquela roupa, colocada ali através de uma ilusão, e só pudesse assistir, impotente, enquanto seus companheiros se atiravam sobre ela, apunhalando-a facada por facada até a morte. Naquele momento, todos os espectadores ao redor do mundo que assistiam à transmissão ao vivo também ficaram atônitos. Aquela noiva era Xiaomei? Quando ela se sentou ali? Desde quando essa Xiaomei havia sido trocada? Acabou. Já estou começando a ficar confuso. Naquele momento, todos já começavam a ter consciência. O cenário criado por esse novo designer do Império do Dragão. Seu nível de terror e de perversidade já havia superado os cenários de todas as outras nações. Não apenas a equipe de exploração do Império da Flor de Cerejeira. Mesmo que a melhor equipe de exploração do planeta azul se unisse, provavelmente seria difícil sobreviver a este cenário. Naquele momento, um membro da equipe do Império da Flor de Cerejeira se virou e disse com a voz trêmula: quando dissemos nossos nomes antes, a Xiaomei não estava ao nosso lado? Se a verdadeira Xiaomei está aqui, o que era aquela que se passava por Xiaomei antes? Quando ela se virou e viu claramente a Xiaomei parada no canto, seu corpo inteiro estremeceu de susto. Era uma noiva de papel com maquiagem vermelha nos lábios, bochechas e olhos, todo o rosto exibindo um sorriso aterrorizante. Apareceu. Aquela noiva estranha apareceu novamente. Ao verem isso, alguns soltaram gritos. Desta vez, não tiveram coragem de avançar e rasgar o boneco de papel em pedaços. Era um membro da equipe do Império da Flor de Cerejeira, que, sem se importar com a própria imagem, agachou-se no chão e começou a chorar, abraçando a cabeça. Vários homens adultos encolheram-se todos num canto, encarando um boneco de papel com medo de menininha, como se aquilo não fosse um inofensivo boneco de papel, mas uma fera avassaladora. No entanto, foi nesse momento que o cadáver de Xiaomei de repente se moveu. Seu rosto pálido e sem sangue se ergueu. Um gemido lancinante, inumano, saiu de sua garganta. Yi Qian, por que você me apunhalou? Não somos companheiros? A multidão imediatamente gritou de novo de medo. Até mesmo Yi Qian, um veterano em batalhas, urinou nas calvas de susto. Nesse instante, o noivo sentado no outro lado começou a se mexer. Soltou o mesmo gemido. Ei, por quê? Por que você não fugiu naquela hora? Por que não me salvou? Nesse momento, alguém gritou: corramos, e,
Por conta própria, disparou em direção à porta, esquecendo completamente a instrução inicial de não sair daquele quarto. Mas, assim que chegou à porta, a porta se fechou automaticamente, e as janelas também se fecharam ao mesmo tempo. Não importava o quanto essa pessoa batesse na porta, chutasse a porta, ou a socasse, era inútil. Era como se a porta tivesse se tornado de diamante. Ao ver essa cena, todos os espectadores sabiam que esse grupo estava condenado. Seus níveis de medo já estavam prestes a explodir. Tanto medo já havia alimentado generosamente as entidades estranhas dentro do cenário. Ainda assim, as pessoas queriam saber de que maneira exatamente essas pessoas morreriam. Então, mesmo com medo, tiveram que engolir o pavor e continuar assistindo. Mas, no segundo seguinte, a tela escureceu de repente. Em seguida, da tela negra como tinta, escorreram lentamente algumas linhas de texto formadas por sangue. Todos os membros mortos. Falha na conclusão do cenário. O cenário será fechado. Mataram 5 pessoas instantaneamente? O que aconteceu? Já morreram assim? Parece que o poder da entidade estranha neste cenário já cresceu a um nível invencível. Quero reclamar. O designer do Império do Dragão certamente trapaceou. Como um cenário pode ter tantas coisas? Muitas pessoas, ao verem esse final, disseram que não podiam aceitar e começaram a xingar furiosamente. No entanto, o sistema pareceu ouvir seus apelos. Nas telas daqueles que queriam reclamar, uma imagem apareceu de repente novamente. Então, essas pessoas viram uma cena que nunca mais queriam ver na vida. Ainda era a mesma sala, ainda os 5 membros da equipe do Império da Flor de Cerejeira. Só que eles já não faziam mais barulho. Estavam incrivelmente silenciosos, silenciosos a ponto de ser estranho. Um par de olhos, naquele momento, fitava fixamente para fora da tela. Suas expressões eram rígidas e vazias. Seus rostos não tinham nenhuma cor. Aqueles que antes gritavam ficaram paralisados de medo. Embora soubessem que as coisas do cenário não podiam sair, ainda assim sentiam o medo de que poderiam seguir o mesmo destino. Alguns até tiveram ataques cardíacos no local. Ao mesmo tempo, em uma base subterrânea no Império da Flor de Cerejeira, um grupo de altos funcionários, incluindo a equipe de conselheiros, estava com os rostos pálidos. Impossível. Não posso aceitar. Como pode o nosso Império da Flor de Cerejeira perder para o insignificante Império do Dragão? Como podemos perder para esse lixo que nem sequer tem uma cultura de entidades estranhas? Foi nesse momento que, diante dos olhos de todos os cidadãos do Império da Flor de Cerejeira, letras como sangue começaram a escorrer. Falha na exploração do cenário do Império do Dragão. Punição: 5% da sorte nacional. Limite de vida de todos os cidadãos reduzido em 5. A colheita de grãos deste ano reduzida pela metade. Quase instantaneamente, todos ficaram com os rostos pálidos, sentindo que algo extremamente importante dentro deles estando sendo arrastados, especialmente alguns idosos que ainda poderiam viver mais alguns anos, no instante em que o castigo caiu. Todos eles morreram subitamente em suas casas. Ao mesmo tempo, no lado do dragão, também apareceu uma recompensa do sistema. Sorte nacional aumentada em 5%. Limite máximo de vida de todos os cidadãos aumentado em 5 anos. A colheita deste ano será abundante. No momento em que a mensagem apareceu, toda a nação do dragão celebrou. Conseguimos defender com sucesso. Desde que o estranho sistema de destino nacional surgiu, as vezes que defendemos com sucesso foram raras. Mal chegou a meia-noite e a pequena Sakura já estava toda morta. Não sei quem foi que disse no início que nos faria ajoelhar e chamá-los de papai. Agora é a pequena Sakura que tem que nos chamar de papai. Obrigado, designer. Recebi os benefícios. A comida estava muito boa. Criança boba. Depois de comer, 2 morreram e 1 fugiu escalando paredes e telhados, até hoje sem paradeiro. Após o fim da masmorra, assim que saí do espaço do sistema, descobri que a sala de aula onde estava originalmente estava cheia de soldados armados. Então um homem de terno e gravata se aproximou e apertou minha mão amigavelmente. Senhor Su, certo? O senhor foi designado com o mais alto nível de proteção da Nação do Dragão. Obrigado por ajudar a Nação do Dragão a vencer a guerra nacional, especialmente contra a pequena Sakura. Agora o senhor se tornou uma celebridade. Claro, a maioria dos cidadãos com certeza não vai querer prejudicá-lo, até mesmo serão gratos. Afinal, o senhor nos ajudou a aumentar nossa expectativa de vida em 5 anos. Mas não se pode garantir que alguns traidores, influenciados por outros países, tentem fazer mal ao senhor. No entanto, fique tranquilo. Todas as pessoas num raio de 5 quilômetros já foram evacuadas. Logo fui levado para uma limusine. Bem, não sei como devo chamá-lo. Senhor Su, sou Xieia, o chefe do think tank da Nação do Dragão. A propósito,
Agora o senhor recebeu a mais alta autorização do think tank da Nação do Dragão, com total responsabilidade pelo design das masmorras do país. Só não sei se o senhor tem alguma ideia sobre invadir as masmorras de outros países. Ao ouvir isso, sem hesitar, peguei o tablet ao lado. Observando a ação do grupo de ataque da Nação do Dragão, Shea ao lado também me explicou: esta é a masmorra Casa Assombrada da Pequena Sakura. Lá dentro há um tipo de espírito que sai da televisão, chamado Zenzi. Ela se alimenta do medo. Quando o nível de medo acumula até certo ponto, Zenzi se divide em 2, depois em 3, 4, e assim por diante. Claro, o recorde máximo foi 5. Naquela época, o grupo de ataque foi totalmente aniquilado em um instante. Agora, os membros do grupo de ataque da Nação do Dragão, que começaram com 10 pessoas, agora restam apenas 8, e Zenzi ainda não se dividiu. A masmorra Casa Assombrada é como um labirinto. E não há computadores. Os membros só podem usar as lanternas que carregam para iluminar. Além disso, não há nada de assustador. Atualmente, nosso plano para essa masmorra é a terapia de dessensibilização. No dia a dia, treinamos os membros do grupo do dragão em vários ambientes escuros, para que eles não tenham mais medo fisiológico da escuridão. Zenzi se alimenta do medo. Quanto mais profundo o medo gerado, mais lento será o seu crescimento, e maiores serão as chances de os nossos homens sobreviverem. Ouvindo a explicação de Shea, acenei com a cabeça. Não tenho nada a dizer sobre conquistar as masmorras de outros países, vocês já fizeram um bom trabalho. Acho que minha experiência é melhor aplicada no design das masmorras do próprio país do dragão. Depois de ser elogiado, Shea não demonstrou nenhum orgulho. Pelo contrário, estava um pouco desanimado. Depois de ver as masmorras que você projetou, de repente sinto que nossos esforços anteriores foram um pouco ridículos. Basta ter visto suas masmorras, nem precisamos de treinamento para reduzir nosso medo de Zenzi. Depois de conversar um pouco com Shea, continuei a ver as masmorras de outros países. Desta vez, a masmorra de zumbis do País Bonito. O cenário da masmorra é uma cidade abandonada, cheia de fantasmas que se tornaram zumbis devido a uma infecção viral. Também começa com o medo. Quanto mais medo, mais fortes os zumbis, podendo até evoluir para zumbis mutantes, como o tirano. Por exemplo, zumbis com armas, etc. De certa forma, os zumbis são mais assustadores do que Zenzi. Mas esse terror é apenas o medo do perigo e da morte. Embora os zumbis nojentos possam aumentar o valor do medo, depois que você se torna insensível ao sangue e aos cadáveres nojentos, esse medo diminui muito. Na verdade, os elementos nojentos podem até atrair atenção, e o medo dos zumbis acaba diminuindo. Essa é também a razão pela qual a masmorra de zumbis costumava estar entre as 5 primeiras no ranking de masmorras estranhas, mas agora está entre as últimas. Quanto às outras masmorras, apenas as folheei. No geral, essas masmorras, em termos de nível de terror, não podem sequer ser comparadas ao terror ao estilo chinês. Com o fim desta rodada da Guerra Estranha entre Nações, um pequeno país desconhecido, devido à sua atitude na guerra, causou uma grave perda de sorte nacional e uma queda drástica na expectativa de vida da população. Este pequeno país desapareceu do mapa. No entanto, as pessoas não sentiram nenhum sentimento de tristeza ou compaixão pelos aspectos negativos deste pequeno país, e nem mesmo muitas pessoas prestaram atenção. A internet inteira explodiu. Internautas de vários países discutiam loucamente sobre a existência de casamentos fantasmas no mundo. Esse designer do País do Dragão é simplesmente um louco. Conseguir pensar em ideias tão terríveis e loucas. Dentro das instalações subterrâneas, estou em uma sala de reuniões, assistindo a uma grande tela. Esta é uma imagem capturada por um drone do País do Dragão após a queda de um pequeno país. É uma ruína de edifícios. Um palhaço segurando uma motosserra está destruindo loucamente as coisas ao redor. Em uma tela ao lado, são exibidas informações relevantes. Nome único: palhaço da motosserra. Nível de perigo C. Nível de propagação. Descrição relacionada: um palhaço com uma motosserra que destrói violentamente tudo o que vê ao redor, incluindo objetos e seres vivos. Plano de contenção: pode-se usar a forma do palhaço para criar um instrumento de tortura especial. Para aprisioná-lo, este pequeno país não tem nenhuma cultura de horror, o único palhaço de motosserra é um personagem de um filme de terror. No entanto, quando a masmorra deste pequeno país foi invadida, o palhaço de motosserra realmente apareceu no mundo real. Este fenômeno é chamado de ressurgimento fantasmagórico, ou seja, uma vez que a masmorra projetada por um país seja invadida, os fantasmas da cultura fantasmagórica desse país aparecerão no mundo real. Ao mesmo tempo,
Dentro da masmorra do País das Cerejeiras, restavam apenas 3 pessoas do grupo de ataque da China, e faltavam 10 minutos para o amanhecer e a conclusão. Aguentem firme, desta vez temos que derrubar a pequena cerejeira e fazê-los provar o poder do ressurgimento fantasmagórico. A masmorra do nosso país da China é fraca, mas a capacidade de ataque do nosso grupo chinês é a melhor do setor. Da última vez na Guerra Nacional não conseguimos vencer a pequena cerejeira, desta vez temos que recuperar o prestígio. O tempo passava segundo a segundo. No coração de cada chinês, a tensão gradualmente diminuía. No entanto, os altos escalões da pequena cerejeira que estavam assistindo ao vivo estavam pulando de ansiedade, pois sabiam que se o grupo chinês conseguisse concluir, uma verdadeira assombração poderia aparecer em seu território. Porcaria, Makoto, mate-os logo. Por que esses chineses parecem não sentir medo? Como eles conseguem isso? Faltando apenas 10 segundos para o nascer do sol, também faltavam 10 segundos para o fim da masmorra. Nesse momento, restava apenas um sobrevivente no grupo chinês. Sua energia já estava esgotada, ele só podia se apoiar na parede, vendo impotente os 3 Makoto se aproximarem. Ele calmamente tirou um cigarro do bolso. Masmorra concluída com sucesso. Parabéns, você sobreviveu. Os 3 Makoto já haviam se lançado sobre o homem, mas não podiam mais causar-lhe nenhum dano. O homem tocou suavemente o rosto do Makoto com a fumaça do cigarro que ele havia puxado, e então riu com desdém. A pequena cerejeira não é nada disso. Zong, vocês não morreram em vão, todos podem ir em paz. Instantaneamente, uma grande onda de desgraça e tristeza atingiu todo o território do País das Cerejeiras. Masmorra invadida, sorte nacional reduzida em 5%. Expectativa de vida de toda a população reduzida em 5 anos. Um tipo aleatório de ressurgimento fantasmagórico em uma pequena cidade do País das Cerejeiras. Esta mulher com a boca rasgada até a orelha estava aparecendo lentamente na rua. Nome único. Mulher fenda, nível de perigo B, nível de propagação. A descrição relacionada. Assombração que vagueia pelas cidades aleatoriamente agarra um transeunte e pergunta: sou bonita? Se a resposta for não, a pessoa morre instantaneamente. Se a resposta for sim, a criatura tira a máscara, revelando uma boca horrível rasgada até as orelhas, e pergunta novamente: sou bonita? Se a resposta for não, a pessoa morre novamente. Se a resposta for sim, a mulher fenda cortará sua boca para ficar igual à dela, e você se tornará uma nova fenda devido à sua terrível capacidade de propagação. É impossível determinar quantas fendas existem ou se já foram completamente eliminadas. Cada fenda plano de contenção não pode ser contida, apenas eliminada. Vi o arquivo à minha frente. Esta é a assombração que surgiu no País das Cerejeiras após a Guerra Nacional de 1 mês atrás. Os altos escalões do País das Cerejeiras enviaram um grande número de pessoas e policiais para lidar, mas todos os dias encontravam novas fendas. Atualmente, a mulher fenda já causou milhares de casos de desaparecimento no País das Cerejeiras. De repente, textos sangrentos emergiram diante de mim. Uma nova guerra nacional está prestes a começar. Todos os grupos de ataque dos países se preparem. Atualmente, o país inimigo da China está sendo pareado. Pareamento bem-sucedido. País inimigo. País bonito. Enquanto isso, no país bonito, que droga! Que azar encontrar a China. Será que Deus nos abandonou? Em uma instalação subterrânea no país bonito, um grupo de altos conselheiros, no entanto, mostrava uma reação completamente oposta. Hahaha. Quem diria que acabamos de finalizar a estratégia para o casamento fantasma e já vamos enfrentar a China? Isso é obra de Deus, graças a Jesus. Imagino que o mundo inteiro esteja esperando para ver nosso fracasso. Infelizmente, eles vão se decepcionar desta vez. Nós quebraremos a taxa de mortalidade de 100% do casamento fantasma e concluiremos com sucesso. Bruce, o chefe do Conselho de Estratégia do País Bonito, exibia um sorriso de satisfação. Porque foi ele quem decifrou o conteúdo da masmorra chinesa após sua pesquisa. Ele acredita que a sugestão psicológica é o elemento central na cultura de horror chinesa. Por exemplo, lanternas vermelhas, lanternas brancas, caixões. A noiva fantasma. Essas coisas levam claramente a associações com casamento. Morte. Esses elementos. Esta é uma primeira sugestão. Depois há uma segunda sugestão. Isso é combinar com o cenário, lanternas vermelhas com escuridão, o significado originalmente festivo. Naturalmente se torna estranho e sombrio. Ele deduziu até o final. Descobriu que no máximo havia 5 camadas de sugestão, sabendo que em todos os países do mundo, quem conseguisse uma camada de sugestão já era considerado um gênio, e se houvesse um lugar com 2 camadas de sugestão, poderia ser chamado de prodígio, mas aquele jovem da China chamado Surgiu projetou um cenário repleto de elementos de sugestão em todos os lugares. Ao mesmo tempo atingindo 5 camadas de sugestão, isso é simplesmente uma existência divina, de modo geral.
Esse tipo de cenário é uma existência insolúvel, infelizmente encontrou Bruce Pei, a fraqueza dos cenários estranhos da China. É que eles não podem machucar as pessoas diretamente, só matam através de alucinações, medo, etc. Então não há necessidade de ter medo, porque não há nada a temer ao dizer isso. O rosto de Bruce Pei já estava congestionado devido ao coração, mas no segundo seguinte sua expressão congelou. Naquele momento, na transmissão ao vivo, a equipe dos Estados Unidos já havia entrado no cenário da China, mas as imagens dentro do cenário eram diferentes da última vez. Ele se levantou de repente, mudou. A China havia trocado para um novo cenário, e a maioria das pessoas no mundo parou o trabalho manual. Todas estavam prestando atenção na guerra nacional, e ao ver a cena no cenário da China mudar, suas reações também foram de choque, sabendo que o cenário do casamento fantasma era atualmente o mais aterrorizante do mundo. Qualquer outro país certamente continuaria usando esse cenário, jamais o trocaria. No máximo otimizaria, mudaria algumas regras, o chamado de viver das glórias passadas. Até que o cenário não tivesse mais novidades, só então relutantemente projetaria um novo, mas a China não só trocou, como também o usou apenas uma vez e já substituiu. Isso é simplesmente um luxo, um desperdício. Eu acho que os líderes da China enlouqueceram, deixando de lado um cenário tão bom para projetar um novo. É uma tolice ridícula, e eles ainda passaram um mês estudando o cenário da China. Agora parece que foi um estudo em vão. Os chineses também ficaram chocados, igualmente não conseguiam entender a ação de trocar de cenário, mas já que o cenário foi projetado por Sujil, eles iriam apoiar. Afinal, este homem criou milagres. Com sua habilidade, o cenário que ele projeta, por pior que seja, não é tão ruim. Dentro do cenário, dezenas de figuras apareceram em uma montanha. A luz na floresta começou a escurecer. Uma frase apareceu diante de todos: sobreviver até o amanhecer. Rapidamente perceberam que o cenário trocado pela China não era a vila do casamento fantasma, mas uma montanha desconhecida. Cuidado pessoal. Este cenário é totalmente desconhecido para nós, o líder Paul alertou, mas todos sentiram um alívio. Contanto que não tenha terror estilo chinês, está tudo bem. Nesse momento, de repente viram uma doninha na floresta. Ela estava vestindo roupas humanas de forma convincente, fez uma reverência ao grupo. Vocês acham que eu pareço um humano ou o quê? A equipe de exploração dos Estados Unidos viu a cena, ficaram um pouco surpresos, não sentiram medo ou pavor. Na cultura deles, essa situação geralmente pode ser descrita em duas palavras: criatura demoníaca. Ao ver que essas pessoas de cabelos loiros e olhos azuis não responderam, a doninha entendeu imediatamente: não entende nossa língua. Felizmente meu bisavô me ensinou uma frase: Everyone do you think you look like a human or a god. E naquele momento, uma pessoa quase instintivamente soltou seu bordão: meu Deus! Ao ouvir isso, instantaneamente um silêncio mortal caiu. Os olhos da doninha de repente se tornaram estranhos, fixando-se na pessoa que falou. No segundo seguinte, de repente, ela disparou para dentro do mato ao lado e desapareceu. Isso é tudo? Pensaram que enfrentariam uma batalha. Todos ficaram confusos, sem entender o que acabou de acontecer, muito menos eles, mesmo todos os países do mundo. Com seus grupos de especialistas, não conheciam a história da doninha pedindo avaliação, e ninguém levou a sério aquela frase. Deus como algo importante, e eu, neste momento, olhava para a transmissão ao vivo com uma expressão estranha. Muitos segredos do cenário do casamento fantasma já foram expostos. Embora ainda tenha um alto grau de perigo, não significa que seja 100% confiável, então mesmo que haja 0,01% de probabilidade de alguém conseguir completá-lo, eu não posso aceitar esse risco, e projetar este evento da doninha pedindo avaliação. É completamente para colocar um seguro no cenário. Entre muitos elementos de terror chinês, este parece o menos assustador. Mas é o mais insolúvel. Não importa o que digam que ela parece, a equipe que entrar no cenário vai ter azar. Só a gravidade do azar varia, mas eu pensei que estrangeiros, ao verem uma doninha falar, provavelmente diriam um palavrão, mas eles disseram Deus, após a tradução do sistema. A doninha provavelmente interpretará essa frase como imperador de Jade. Isso já não é mais um insulto. Isso é para fazer a doninha amarela morrer, e ainda por cima com a alma se desintegrando, nunca mais reencarnando. Portanto, a situação atual é muito mais grave do que eu imaginava. Essa doninha amarela definitivamente está em uma briga de vida ou morte com esse grupo. Neste momento, dentro do cenário, o sol se pôs. Diferente do cenário do casamento brilhante, este cenário não é totalmente escuro durante a noite. Há uma lua no céu, mas o estranho é que essa lua é muito peculiar, com uma superfície muito lisa. Parece uma lanterna branca pendurada no céu.
A luz pálida da lua torna tudo nebuloso, e todas as coisas têm apenas 3 cores: preto, branco e cinza. Essa atmosfera estranha e sombria fez a equipe dos Estados Unidos perceber que algo estava errado. Este cenário não é tão simples quanto parece. Talvez até este mundo inteiro esteja cheio de perigos. Por isso, não saíram explorando o cenário precipitadamente. Em vez disso, montaram acampamento no local, sabendo pela experiência do primeiro cenário. Em cenários de terror chinês, absolutamente não se pode sair correndo aleatoriamente. Ficar em um lugar é o mais seguro. Com a fogueira acesa, todos perceberam a segunda coisa estranha. A chama não tinha cor. Parecia um filme antigo em preto e branco. Isso instantaneamente fez todos sentirem arrepios. Até então, eles finalmente começaram a observar o mundo ao redor com atenção. Ao olhar, descobriram que estavam em um mundo em preto e branco. Oh, meu Deus na Terra, onde foi que viemos parar? Será que entramos em algum tipo de dimensão alternativa? Nós deveríamos ir embora daqui? Eu sinto que isso é uma armadilha. Talvez o designer chamado Sugil já tenha previsto que ficaríamos no ponto inicial. Então, chega, não diga mais nada. Vamos arrumar as coisas imediatamente e sair daqui agora. Paulo, como líder, tomou a decisão rapidamente. Nesse momento, todos os espectadores também deixaram de subestimar a situação, porque a atmosfera estranha neste cenário não é inferior à do cenário do casamento brilhante, sendo ainda mais estranha e aterrorizante. Realmente, é um cenário da China. E ainda com o designer Sugil. Embora seja um novo cenário, sinto que o nível de terror não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Eu realmente não consigo imaginar. Se houver um despertar estranho na China, quão aterrorizante e bizarro seria. Em vez de me preocupar com a China, agora estou mais interessado em saber quantos elementos da cultura estranha chinesa ainda podem ser usados por Sugil. Isso diz respeito à sobrevivência de todos os países. Nos Estados Unidos, o rosto de Grushchik gradualmente se tornou sério. Porque nem ele mesmo sabia, naquele momento, qual era a melhor maneira de lidar, ficar no local ou sair dali. Ele respirou fundo. Esse Sugil não é simples. Ele conseguiu transformar todo o mundo do cenário em tons de preto e branco. Na verdade, isso já foi tentado antes por outros, mas o efeito era mediano. No entanto, nunca se poderia imaginar que, quando essa paleta de preto e branco se combinasse com o terror chinês, ocorreria uma reação química tão aterrorizante. Nesse momento, dentro do cenário, um dos membros da equipe expressou sua opinião. Espera aí. Lembro que durante o dia, este mundo ainda era colorido. Lembro-me claramente de que o pelo da fera que falava era amarelo. Então você está dizendo que foi o aparecimento de algo que fez o mundo se tornar preto e branco. Paulo, enquanto falava, de repente percebeu algo. Olhou para o céu. Seria a lua? Só então. Todos finalmente notaram a estranheza da lua no céu. Não tinha crateras. Uau, sinto que isso não parece uma lua, mas sim uma lanterna branca. Alguém disse com voz trêmula. Nesse momento, de repente, surgiu ao longe uma melodia tênue, de cantos agudos e distorcidos. Isso instantaneamente deixou todos tensos, porque o som era claramente estranho. Não parecia algo que uma pessoa normal pudesse emitir. Vamos rápido, saiam daqui. Paulo gritou para o grupo. Todos entraram em pânico. O mundo preto e branco, a lua estranha. E esses cantos agudos e distorcidos estavam, passo a passo, rompendo suas defesas interiores, liberando medo em seus corações. No entanto, algo aterrorizante aconteceu. Quanto mais se afastavam da direção de onde vinha o som, mais alto ele ficava. Não importava para que direção fossem, parecia que estavam se aproximando da fonte, até que saíram da floresta e chegaram a uma clareira ampla. Nesse momento, o som dos cantos agudos já estava muito nítido, como se estivesse soando diretamente em seus ouvidos. No centro da clareira havia um palco, e sobre ele, uma mulher de vermelho. Cantava uma melodia vazia e melancólica. Em um mundo preto e branco sob a luz pálida da lua, de repente apareceu uma mulher de vermelho, cantando uma música que ninguém entendia, mas claramente triste. Não só aqueles que estavam lá dentro, mas até os espectadores do lado de fora. Instintivamente se afastaram da tela. Alguns até cobriram os olhos com as mãos, mas não conseguiam deixar de espiar pelos dedos. Ao mesmo tempo medrosos e curiosos. O coração da equipe dos Estados Unidos começou a acelerar, e a adrenalina no corpo deles disparava. Não tenham medo. Nós passamos por treinamento de dessensibilização. Paulo disse, como se estivesse se autoconfortando, ou lembrando os colegas. No entanto, quanto mais ele dizia isso, mais provava o medo em seu coração.
Embora estivessem preparados para enfrentar elementos de terror chineses como a noiva fantasma, o que viram foi uma nova combinação. E treino é treino, a realidade é outra coisa. O verdadeiro medo não é algo que se supera apenas com treino de dessensibilização. Enquanto forem humanos, sentirão medo. Naquele momento, o nível de medo de todos refletia honestamente que seus corações não estavam calmos. O medo de todos estava subindo rapidamente, de cerca de 10 para 30 ou 40. Logo, notaram outro problema. Vermelho. Em um mundo preto e branco, tudo era cinza, branco e preto. De repente, apareceu a única mancha de vermelho. Não, a paisagem ao redor, sem que percebessem, havia voltado ao normal. Já não era o domínio preto e branco, mas sim colorido. Até a lua no céu estava cheia de crateras. Uau, saímos, Paul exclamou incrédulo. Ele achou que encontrar a mulher de vermelho seria uma situação ruim, mas na verdade os ajudou a sair do domínio preto e branco. Líder, olhe, há assentos e comida aqui, outro membro da equipe descobriu. Ao redor do palco, havia cadeiras vazias dispostas, com mesas à frente cheias de doces apetitosos. E chá ainda fumegante. Naquele momento, o canto estranho parecia ter se tornado normal. Todos conseguiam entender. O lobo está na direção da estrela, a fuga no tempo do corte. O coração magoado chega atrasado. Os membros, que conheciam um pouco do teatro chinês, perceberam que era uma ópera. E parecia ser uma canção de amor. Bruce, dos Estados Unidos, levantou a xícara de café e tomou um gole distraidamente. Sentiu que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que. De qualquer forma, pelo menos eles haviam saído daquele mundo preto e branco, o que era bom. Na dungeon, Paul e os outros encontraram uma mesa, sentaram-se e começaram a comer os doces. Enquanto bebiam o chá, até aquele momento, ainda não haviam notado perigos ou estranhezas. O mais suspeito era, sem dúvida, a mulher de vermelho, mas ela continuava cantando ópera, sem lhes dar atenção. Líder, acho que podemos descansar aqui. É um lugar aberto. Sem cobras ou insetos venenosos, sem obstáculos. Se aparecer algum animal, perceberemos na hora. Bem, faz sentido. Vamos ficar aqui e não ir a lugar nenhum. Paul concordou. Antes, eles fugiram porque o preto e branco era muito perturbador. Então precisavam sair. Agora, nesta área colorida, deveria ser mais seguro. Pensando bem, a Dungeon Mingun também era assim, sempre contando com elementos de terror tradicionais. A Dungeon chinesa não é grande coisa. Enquanto eu não tiver medo, não há nada a temer. Paul foi ao banheiro e fumou um cigarro. Olhando para a lua no céu, sentiu-se até um pouco relaxado. Ele tirou uma foto do bolso do peito. Era de uma menina adorável, sua filha. Ele prometeu a ela que, após terminar esta dungeon, levaria a família para passar férias numa casa de praia. Logo, o cigarro acabou. Paul se virou para voltar, mas assim que girou, seu corpo ficou paralisado. Ao redor do palco, antes vazio, agora estava cheio de pessoas sentadas. Com a virada de Paul, todos os espectadores também se assustaram. Com a experiência da primeira dungeon, eles já estavam se acostumando com a essência do terror chinês, ou seja, na Dungeon Malbao. Paul, após o choque inicial, sentiu pavor e medo em seu coração, mas logo lembrou do treinamento. Não tenha medo, não há nada a temer. Enquanto não temer, está tudo bem. No entanto, mesmo se auto-hipnotizando e construindo barreiras psicológicas, o ser humano é o espírito de todas as coisas. Com forte percepção, assim que algo estranho surge no ambiente, logo se percebe. Em breve, ele percebeu algo ainda mais assustador. De repente, tantas pessoas apareceram ao redor. Seus colegas de equipe estavam sentados entre a multidão, parecendo não notar nada, comendo doces e bebendo chá como se nada fosse. Ouvindo a ópera distraidamente. Nessa situação, só havia uma explicação possível. Eles não viam. Isto é, quando estavam sentados naquelas cadeiras, não conseguiam ver a multidão ao redor. E ele, antes, também não viu essas pessoas. Ficou sentado calmamente, sem saber que, se não tivesse ido ao banheiro, ainda estaria ali. Ignorando completamente a multidão que surgira. Pensando nisso, um suor frio escorreu. O mais aterrorizante do terror chinês está aqui. Não se pode pensar muito. Quanto mais se pensa, mais assustador fica. Será que aquelas cadeiras estavam realmente vazias no começo? Ou desde o início? Já estavam cheias de pessoas, só que não as víamos, ou murmurou para si mesmo. Seu coração batia como um tambor, acelerado. O sangue corria velozmente por todo o corpo. O nível de medo começou a disparar. Agora, pensando bem, tudo já era estranho desde o início. Em um lugar tão remoto e desolado, com tantas sombras e com chá e petiscos preparados.
Aquela mulher de vermelho cantando ópera era realmente humana? Não, era um fantasma. Aquelas pessoas que apareceram do nada também eram fantasmas, e eles, sem perceber, estavam todos misturados com um grupo de espíritos. Isso não é buscar a morte? Sua respiração ficou mais ofegante, seu coração batia cada vez mais rápido. O nível de medo já havia disparado descontroladamente para o pico. Nas instalações subterrâneas do País Belo, na tela grande, o cenário do jogo exibido mostrava os acontecimentos em tempo real naquele momento, vendo o nível de medo do Capitão Paulo fugir do controle, todos os altos escalões do País Belo. E os membros do grupo de assessores ficaram pálidos. O que houve, Sr. Bruce? O senhor não disse que essas pessoas eram todas cuidadosamente selecionadas por si, e que eram soldados que passaram por treinamento rigoroso de dessensibilização. Como é que perderam o controle tão facilmente? O presidente do País Belo questionou com semblante carrancudo. Ele já não era jovem, embora tivesse uma equipe médica profissional para garantir sua saúde. E também tivesse trocado de coração jovem e outros órgãos várias vezes, mas ele mesmo conseguia sentir que estava perto do fim. Se o País Belo perdesse a guerra nacional contra o País do Dragão desta vez, e a punição do sistema de sorte nacional estranho caísse, fazendo a expectativa de vida de todos os cidadãos do País Belo cair 5 anos coletivamente, ele também seria afetado, talvez morresse na hora. Bruce P. A razão pela qual você conseguiu sentar nesta posição é porque eu, na época, superei muitas objeções e lhe dei um grande poder. Se você me decepcionar, mesmo que eu morra, antes de partir, jamais o perdoarei. Você entende o que quero dizer? Pode ficar tranquilo, senhor presidente. Já que sou eu, Bruce P., quem está agindo. Então certamente não falharei. Os guerreiros que treinei, há casos de falha em completar cenários. Mas o senhor já praticou sob meu comando. Nosso país já falhou várias vezes em cenários, se não fosse por mim. No entanto, ele tinha bastante confiança nos guerreiros que havia treinado. Claro, não era totalmente confiante, achando que Paulo e os outros eram absolutamente confiáveis. Ele realmente confiava em seu trunfo, no poder da tecnologia. No momento crucial, se Paulo e os outros realmente não aguentassem, eles seguiriam suas instruções e usariam o poder da tecnologia para aumentar à força suas capacidades e completar o cenário. E esse trunfo, nem mesmo o presidente sabia. Uma vez usado, todo o País Belo seria criticado por todos os países, então só poderia ser usado em último caso. É melhor você conseguir fazer isso, senão, o presidente bufou friamente. Em uma cidade cheia de zumbis, tentando sobreviver, a situação deles era terrível, sendo perseguidos por uma horda de mortos-vivos. No entanto, mesmo estando nesse desespero, por alguma razão seu nível de medo era baixo, como se tivessem coragem infinita. Sem temer a morte, porque sabiam quantas pessoas estavam atrás deles, quantas famílias. Uma única vida deles poderia salvar. Calma. Quanto mais medo, mais forte o estranho se torna. Paulo ainda mantinha um pouco de sanidade. Ao ver seu próprio nível de medo subir para 90%, seu coração apertou. Ele sabia que, se não se acalmasse logo, provavelmente seria forçado a morrer pelo sistema. Ele fechou os olhos e tapou os ouvidos, isolando-se do exterior para se forçar a se acalmar. Naquele momento, seu treinamento surtiu efeito. Ele realmente se acalmou, e o nível de medo gradualmente caiu para baixo de 50%. Que alívio! Paulo abriu os olhos e soltou um longo suspiro, então se dirigiu aos seus companheiros. Capitão, por que você demorou tanto para urinar? Será que tem problema de próstata? Conheço um médico muito bom, vou indicá-lo mais tarde, capitão. A comida aqui é bem gostosa. Dizem que o maior elogio a uma sobremesa no País do Dragão não é doce. Essas coisas realmente não são doces, mas são gostosas, capitão. Por que sua expressão está estranha? Viu alguma coisa? O grupo estava rindo e conversando. Mas quando viram Paulo suando frio, todos perceberam que algo estava errado. Naquele momento, Paulo confirmou que essas pessoas realmente não viam aqueles ao redor. No entanto, o estranho era que aquelas pessoas também pareciam não vê-lo. Todas completamente concentradas assistindo a mulher de vermelho cantar no palco. E a mulher de vermelho, do início ao fim, continuava cantando sem parar, como se não sentisse cansaço. Porém, quanto mais assim, mais Paulo sentiu o estranho e o perigo. Eles precisavam sair daquele lugar amaldiçoado rapidamente. Chega, parem de comer. Vamos embora daqui. A última frase era um código entre eles,
significando perigo, saída imediata. Ao ouvir isso, todos ficaram sérios e começaram a arrumar as coisas para partir. Capitão, a comida aqui é realmente gostosa. Por que não levamos um pouco? Afinal, o que trouxemos? São apenas biscoitos compactados, disse uma soldado negra. Tudo bem. Depressa. Paulo apressou, pois sentia que quanto mais demorassem, pior ficava. Parecia que o ar estava impregnado de um frio estranho, como se estivesse numa caverna de gelo, gelando seu corpo que acabará de suar. Todos estavam tremendo um pouco, enquanto os membros da equipe começavam a pegar aqueles docinhos, enfiando alguns nas mãos de Paulo. Assim que Paulo tocou neles, sentiu uma textura escorregadia e, ao olhar para baixo, suas pupilas se contraíram como pontas de agulha. Aquilo não era doce nenhum, eram claramente ratos mortos. Olhando para as coisas na mesa, seu rosto empalideceu de repente, uma enorme náusea e ânsia de vômito subiram do estômago direto para o topo de sua cabeça. Ela vomitou com tudo. O que elas comeram não era nenhum doce gostoso, mas sim um monte de cadáveres de cobras, lagartos e ratos. E ainda por cima já começando a apodrecer, pingando um líquido podre-aguado e sujo. Nesse momento, Paulo também enxergou a verdade. Viu que as roupas, as mãos e até a boca de todos estavam cobertas de sangue escuro e fedorento. Alguns membros, sem perceber, pegavam e comiam, jogando um rato morto na boca, mastigando com gosto, fazendo barulho. Comandante, o que é isso que você está vomitando? O que você comeu? Parece corpo de animal e ossos. Seu paladar é muito pesado. Não, espera. O comandante comeu a mesma coisa que nós. Ah, como é que eu tenho um rato morto na mão? E você ainda está mastigando um na boca. Instantaneamente, como se um equilíbrio fosse quebrado, quando um percebeu o erro. Contaminou os outros. Todos aos poucos descobriram que o que estavam comendo não era nada próprio para humanos, mas sim cadáveres apodrecidos de pequenos animais. Suas bocas começaram a regurgitar líquido de putrefação, e todos vomitaram o que tinham no estômago. Alguns vomitavam em jatos, espalhando para todos os lados. A mesa e o chão inteiros ficaram com um cheiro indescritível. Naquele instante, os níveis de medo dos Estados Unidos disparavam loucamente. Embora o medo estivesse ligado a eventos aterrorizantes, não era só ao ver algo sobrenatural que se sentia pavor. Às vezes, ao sentir a morte se aproximar ou ao se deparar com coisas nojentas, também se sentia medo. Como os próprios Estados Unidos, que adoravam criar nos cenários coisas nojentas e sangrentas, como zumbis podres e vivos. Usar nojo como parte do mecanismo do medo para enojar os outros. No entanto, essa repulsa não era nada comparada à situação atual. Era até insignificante. Afinal, ver algo nojento tem um limite de repulsa. Mas agora eles tinham comido aquilo. Não se podia pensar muito nisso, porque se pensasse, viria à mente que o que antes saboreavam como uma guloseima, na verdade eram cadáveres nojentos de animais. Quanto mais pensavam, mais nojo sentiam, e mais vomitavam. Até que quase perderam a sensação de tanto vomitar. Paulo, que comeu menos e vomitou primeiro, logo parou, mas ainda sentia um fedor subindo constantemente de sua garganta, dando golfadas secas de vez em quando. No segundo seguinte, sua expressão congelou. Um grande pavor e estranheza se espalharam. Acontece que, enquanto eles se curvavam vomitando, a ópera parou de tocar. E as pessoas ao redor, não se sabe quando, viraram a cabeça em uníssono, olhando para ele com olhos pálidos e frios. Droga! Bruce P. levou um susto, derramando o café em sua mão. Dessa vez, nem só quem estava no cenário, mas até ele, um observador externo, ficou assustado. Quem diabos é esse Sugil? Como ele conseguiu imaginar uma cena tão aterrorizante? Não, o cenário estava em modo de exploração livre. Será que ele já previu que isso aconteceria? Agora, caíram completamente no ritmo dele. No rosto de Bruce P. já não se via mais nenhum traço de calma ou elegância. Mas tudo bem. Felizmente, eu preparei uma carta na manga, senão eu teria tropeçado feio dessa vez. HMPH. Sugil, você pode ser melhor que eu em projetar cenários, mas em questões de natureza humana, você está muito atrás. Hoje, vou te mostrar o que é a maldade do mundo real. No cenário, Paulo não conseguiu mais conter o medo interior. Agora, como um desertor, sentado no chão, gritava alto. As pessoas não entendiam, pois não viam a verdade que Paulo via, não viam as pessoas ao redor. Então Paulo se sentia extremamente desamparado. Sabia que estava sozinho, ninguém poderia ajudá-lo. Talvez esses seres só atacassem quem pudesse vê-los. Sua barreira psicológica desabou completamente. O medo subiu como pressão arterial. Para evitar que o medo chegasse a 100 e ele morresse ali mesmo, Paulo teve que usar sua carta na manga.
algo que Bruce P. preparou especialmente para eles. Instruiu que só usasse em último caso, mas, na situação atual, ele achou que podia usar, afinal, estava quase morrendo. Ele tinha uma linda esposa e uma filha adorável esperando por ele. Queria, após o fim do cenário, pegar uma boa aposentadoria e levar a família para aproveitar a vida. Não podia morrer ali, deixando sua esposa e filha, vendo suas cinzas com tristeza. Pensando nisso, Paulo tirou da mochila uma seringa de aparência tecnológica. A agulha era tão fina que quase não se via, mas a injeção era muito rápida. Assim que aplicou, em menos de 3 segundos, a expressão de Paulo voltou ao normal, até meio apática. O medo caiu drasticamente. Ao mesmo tempo, todos os espectadores da transmissão ao vivo, assim como os altos escalões e especialistas de vários países, pensaram na palavra sedativo. Malditos! Os Estados Unidos estão usando um método tecnológico para forçar a sedação. Eles enlouqueceram? Sedativos são medicamentos proibidos por todos os países em conjunto, pois sedativos comuns não apenas acalmam as pessoas, mas também reduzem sua capacidade de combate. Portanto, para usá-los em uma instância, é necessário usar novos medicamentos. Mas os efeitos colaterais dos novos medicamentos não podem ser vistos em curto prazo e podem causar danos irreversíveis aos guerreiros que entram na instância. Além disso, uma vez que o uso de medicamentos começa, os países iniciarão uma competição, acelerando ainda mais a extinção da humanidade. Os Estados Unidos estão desafiando todas as convenções. De fato, até mesmo os altos escalões especialistas dos Estados Unidos agora estão criticando Bruce T. Bruce T., o que você está fazendo? Você sabe que isso é ilegal? Você já cometeu crimes contra a humanidade. Bruce, se os Estados Unidos se tornarem alvo de todos, não teremos um bom fim. Os países começarão a nos boicotar, e nossa extinção será ainda mais rápida. No entanto, nesse momento, uma voz envelhecida soltou uma risada baixa e arrepiante. Todos olharam e viram que quem ria era o presidente. Oh, meu Deus, vocês estão brincando? Os Estados Unidos usando medicamentos. Desde quando precisam se importar com a opinião de outros países? Perguntem a todo o planeta azul quem pode nos enfrentar. Chega de alarmismo. Preferem ver sua expectativa de vida reduzida em 5 anos ou serem cercados pelos chamados outros países? Pelo menos vocês ainda podem viver mais alguns anos. O presidente naturalmente apoia a proposta de Bruce. Afinal, se esta guerra nacional falhar, ele morrerá. E ele não se importa com o que os outros nos Estados Unidos pensam, nem com o futuro. Na pior das hipóteses, se os Estados Unidos acabarem, ele pode emigrar para outro país. E não só ele. Entre os grandes conglomerados que apoiam os Estados Unidos, há várias figuras veteranas, que já têm pouca vida pela frente. Acredito que ficarão felizes em poder viver mais 5 anos. A propósito, Sr. Bruce, quais são os efeitos colaterais deste medicamento? Se possível, espero que possa ser produzido em massa no futuro para que nossos guerreiros o usem em larga escala. Isso fez com que todos os presentes ficassem pálidos de choque. Mas não puderam dizer nada, pois sem o apoio do presidente, eles perderiam seus empregos na hora. O rosto de Bruce T. exibia um sorriso sinistro. Efeitos colaterais? Claro que sim. Nos rins, fígado, incluindo o sistema nervoso, todos têm danos irreversíveis. Uma vez usado, causa dependência, exigindo uso vitalício. No entanto, acho que nesta equipe, é provável que muitos não voltarão. Mesmo que voltem, com os subsídios oficiais que receberão, eles poderão comprar os medicamentos para o resto de suas vidas. Mas, claro, uma vez que comecem a usar isso, não conseguirão parar, e vão precisar de doses cada vez maiores. Com base em meus dados experimentais, eles viverão no máximo 10 anos. Na instância, Paul se levantou, com uma calma sinistra no rosto, como se tivesse perdido todas as emoções humanas. Mas sua adrenalina não diminuiu. Sua força muscular, velocidade de reação nervosa, tudo se manteve. Portanto, seja para fugir ou lutar, isso não o afeta. E ele, friamente, revidou com o olhar, encarando aqueles que o observavam, sem qualquer traço de medo. Que absurdo, nada disso é nada. Diante do poder da tecnologia, são apenas lixo. Que terror chinês, que estranheza do reino do dragão. Contanto que eu não tenha medo, o que vocês podem fazer? E nesse momento, os outros membros da equipe também pararam de se esconder, todos tirando sedativos especiais e injetando em si mesmos. Já que foram descobertos, é melhor usar logo, para não continuar se torturando. Quanto à gravidade dos efeitos colaterais, eles mesmos não sabiam. O Sr. Bruce lhes dissera que isso era apenas
Um extrato mínimo de folhas, no máximo viciante, sem impacto na vida. Dentro das instalações subterrâneas do Reino do Dragão, Sr. Su, o que devemos fazer? Os Estados Unidos são tão inescrupulosos, usando medicamentos. Os altos escalões e o grupo de estratégia do Reino do Dragão estão furiosos. Todos os países consideram isso uma traição e os tratam como vilões. Portanto, senhores, não se preocupem. Tudo está sob meu controle. Os membros do Reino do Dragão ficaram chocados. Ao me ver tão calmo, perceberam que em suas mãos... Muito bem, muito bem. Realmente um jovem herói. Tanto em força quanto em estratégia, é incomparável no mundo. O Reino do Dragão, ao obter essa pessoa, conquistará o mundo. Não consigo acreditar. Essas pessoas já perderam o medo. Em uma instância de terror, isso equivale a ter uma aura de invencibilidade. Como lutar contra isso? Além disso, ao projetar a instância, os recursos disponíveis são fixos. Talvez projetar um absurdo invencível. Peguei meu copo de chá com elegância e calma e tomei um gole. Meus senhores, não ouviram falar da cópia do condado de Ruanda? No cenário, o pessoal do País Belo se levantou um por um. Seus rostos também se tornaram vazios e calmos. Seu medo caiu subitamente para menos de 10%. Como se tivessem perdido completamente as emoções humanas e o medo. Que absurdo idiota! Ainda posso julgá-los como algo do além. Bom Lu olhou para os rostos à sua frente, todos a encarando. Deu um sorriso frio e disse com desdém. Ele se sentia muito bem, como se estivesse completamente chapado. No entanto, sua emoção era assustadoramente calma. Se tiverem coragem, venham me matar. Vamos lá! Ele até deu um passo arrogante para a frente, aproximando-se de cada pessoa. Mas, de fato, elas não atacaram. Apenas o observavam em silêncio, como se fosse apenas uma ilusão. Realmente, ilusão é só ilusão. Bom Lu não tinha emoções, então sua risada foi muito rígida e estranha. Mas seu cérebro estava muito claro, apenas sem emoções. De repente, as pessoas ao redor se moveram. Não eram aquelas figuras com rostos borrados, pelo contrário, cada rosto era muito real e diferente. Até mesmo as roupas variavam. Alguns estavam com roupas rasgadas, outros com terra sob as unhas. No entanto, embora essas pessoas tivessem sinais de vida, não havia nenhum aroma de vivos. Seus rostos estavam pálidos como cadáveres, parecendo muito sinistros. Agora todos se levantaram. Como um grupo de zumbis, cercaram o pessoal do País Belo. O medo de Bambu e dos outros subiu um pouco. Por causa do efeito do sedativo de choque, seu medo só subiu até 20%. Ainda assim, ficaram um pouco chocados. Sabendo que o efeito do sedativo de choque era muito forte. Mesmo com ele, o medo aumentou tanto. Dá para imaginar que, se não tivessem tomado, o medo já teria explodido, todos teriam morrido de repente. Cuidado! Preparem-se para lutar. Essas entidades podem ter capacidade de ataque físico. Bom Lu alertou os outros. Enquanto dizia, já havia sacado a arma. Armas não servem para as entidades do Reino do Dragão, mas essas são quase como zumbis. Devem morrer com tiros. Bang bang, as balas acertaram as figuras que se aproximavam. Milagrosamente, fez efeito. Cada figura morria com um único tiro. Logo, o grupo as derrubou facilmente. Enquanto recarregavam rapidamente, atiravam e recuavam, revezando-se para garantir que sempre houvesse alguém atirando. Que sensação incrível! Já estou farto dessas entidades. Agora morram todas. Cabeça, cabeça, todas de cabeça. Então as entidades do Reino do Dragão são tão fracas assim? Realmente frágeis. Devido ao efeito do sedativo de choque, o pessoal do País Belo estava em um estado de calma sinistra. Seus sorrisos eram rígidos, parecendo um tanto estranhos. Levaram 5 minutos até finalmente matar todas as entidades. Olhando para os corpos no chão, seus rostos exibiram novamente sorrisos mórbidos e sinistros. E ela também. Matem ela também. Sempre senti que essa mulher é estranha. Bom Lu olhou para a mulher de vermelho no palco. Moveu a arma, apontando. Mas quando estava prestes a atirar, de repente a mulher de vermelho desapareceu. Então apareceu instantaneamente na frente dela, passando através de seu braço. Seu rosto quase colado ao de Bom Lu, encarando-a. Era o rosto de uma morta, pele rachada, sangue escorrendo, olhos sem pupilas. Apenas o branco, cabelos espalhados. Foda-se! Foda-se! Mãe! Mesmo sob o efeito do sedativo de choque, o medo de Bom Lu disparou para 80%. Ela apertou o gatilho loucamente, xingando sem parar. Mas a mulher de vermelho parecia estar colada a ela. Não importava para onde olhasse, o rosto a encarava fixamente.
Vendo que o medo de Bonlu estava prestes a explodir, ela cobriu os próprios olhos com as mãos, finalmente deixando de ver a face aterrorizante. Mas no segundo seguinte, uma linha de sangue apareceu na frente dela, cheque morto. Então ela ouviu os gritos dos colegas. Capitã, você atirou aleatoriamente e matou o cheque. E foi um tiro na cabeça. Capitã, sua mira é impressionante. Devido ao efeito do sedativo de choque. Eles não sentiram medo ou tristeza. Diante da morte de um colega, ficaram incrivelmente calmos. Uma calma sinistra. Foda-se! Bonlu xingou de novo. Nem mesmo o sedativo de choque a acalmou. Ela sentia que seu cérebro ia explodir. O fantasma desapareceu? Ouvindo um colega dizer que sim, ela abriu os olhos e descobriu que a mulher de vermelho realmente havia sumido. No entanto, ela ficou atônita de repente. O espaço aberto entre as árvores à sua frente havia desaparecido. O palco também. As mesas e cadeiras ao redor sumiram. Até os corpos no chão não estavam mais lá. Sob a luz fria da lua. Ao redor havia apenas túmulos cobertos de ervas daninhas. Que lugar é este? Bonlu ficou confusa. Os outros também estavam confusos. Tudo o que aconteceu há pouco teria sido ilusão? Então eles atiraram no ar? Maldição, nossas balas acabaram. Todos verificaram e perceberam. Descobriram que as balas tinham sido usadas na alucinação anterior. O clima pesou. E ainda assim alguém morreu. Iota, que morte estúpida. O presidente dos Estados Unidos, que estava atirando, etc. O sorriso desapareceu de seu rosto. Embora nessa situação, perder uma pessoa não fosse grande coisa. Mas, para não dizer, como se diz no reino do dragão, é azar, um mau presságio para começar. O medo tinha subido tanto. O rosto de Bruce P ficou ainda mais sombrio. Agora ele estava imensamente grato por todos terem tomado o sedativo antes. Caso contrário, aquela onda certamente teria rasgado muitas pessoas, e o medo de todos teria explodido, fazendo com que a estranheza na masmorra crescesse a um nível invencível. Esta masmorra teria terminado completamente neste ponto. Agora é só esperar a morte. Embora seja muito irritante e relutante em admitir, tenho que dizer que, sem os medicamentos, eu já teria perdido. Apenas uma cena foi capaz de decidir a derrota de uma guerra. A masmorra do Reino do Dragão não enfraqueceu, mas sim ficou mais forte. Mas o vencedor final ainda será eu. Agora a estranheza desapareceu. A ilusão também sumiu, e nosso lado ainda sobreviveu. Surgiu. O que você fará agora? Bruce P finalmente pegou o frasco de remédio e bebeu tudo de uma vez. Sob a luz fria da lua, uma árvore de pescoço torto tinha pendurada uma mulher morta de vestido vermelho. Abaixo do cadáver, havia um caixão vermelho grande aberto. Os pés da mulher pendiam frouxamente. Na borda do caixão, tocando de vez em quando com o vento. Diz a lenda que, na antiguidade, mulheres que se enforcavam carregavam um rancor profundo, especialmente aquelas de vermelho. O rancor das mulheres mortas de vermelho é o mais pesado. O horror desse tipo de fantasma feminina de vestido vermelho é inimaginável. Uma vez encontrado, é quase morte certa. A mulher de vestido vermelho que o grupo dos Estados Unidos encontrou antes. Era sem dúvida a ilusão criada pela estranheza nascida deste cadáver, seguindo o processo normal. Eu acharia que aqui certamente morreriam algumas pessoas. No entanto, os Estados Unidos não seguiram o roteiro. Usaram diretamente os medicamentos para bloquear todas as emoções, nem mesmo o medo. A situação originalmente fatal foi facilmente superada. Foi então que uma doninha de repente saltou do matagal ao lado, pulou diretamente sobre o corpo da mulher de vestido vermelho, transformou-se em uma fumaça amarela e entrou nele. No segundo seguinte, os olhos da mulher de vestido vermelho de repente emitiram 2 raios de luz estranha. Seu corpo já em decomposição começou lentamente a ganhar vida. E debaixo de sua roupa, uma cauda também cresceu. Paul e os outros vagavam pelo cemitério desordenado, procurando uma saída. A razão lhes dizia que ficar em um lugar cheio de cadáveres não era uma boa escolha. De repente, atrás do grupo veio um grito agudo e estridente. Um som extremamente sombrio e estranho, arrepiante. Paul e os outros se viraram. E viram que a mulher de vestido vermelho que tinham visto na alucinação estava, sem saber como, parada não muito longe atrás deles. Essa cena fez seu medo aumentar consideravelmente. Se não tivessem usado os medicamentos, provavelmente já teriam molhado as calças de tanto medo, cagado e mijado. No entanto, agora estavam muito calmos. Um membro dos Estados Unidos sacou uma faca de liga especial e quis avançar para apunhalar a mulher de vermelho. Mas a faca de liga especial dos Estados Unidos, ao atingir o corpo da mulher de vermelho, produziu de repente uma série de faíscas. O membro, incrédulo, levantou a cabeça e a encarou.
Oh, merda! Que tipo de estranheza é essa? Será que o corpo dela é de diamante? No instante seguinte, a mulher de vermelho abriu uma enorme boca, revelando uma fileira de dentes tortos, e mordeu o pescoço daquele membro dos Estados Unidos. O sangue jorrou como uma fonte. Ao entrar em contato com o sangue humano fresco, a mulher de vermelho começou a beber em grandes goles. A podridão em todo seu corpo desapareceu lentamente, substituída por uma pele pálida e um sorriso sinistro. Então ela o absorveu completamente, transformando-o em uma múmia seca. A mulher de vermelho agora estava completamente normal. Era uma mulher de aparência bonita, mas seus olhos estavam cheios de rancor e ódio. Como se, não importa quantas pessoas matasse, nunca conseguisse dissipar seu ódio pelo mundo. De repente, ela estendeu as mãos e agarrou o pescoço de duas pessoas, puxando-as para perto de si. Seus dois olhos de pupila vertical passaram pelos pescoços das duas vítimas, como se estivesse decidindo qual comer primeiro. Sua força era imensa. Suas mãos, com garras afiadas, prenderam como pinças, fazendo com que os dois membros, por mais que se debatessem, não adiantasse nada. Finalmente, a mulher de vermelho fez sua escolha e mordeu o pescoço de um deles. White está morto. Diante dessa cena, qualquer um sentiu um profundo desespero e medo. Aquela estranheza parecia a personificação das regras. Impossível de matar, impossível de se defender. Quem for pego morre. A única opção é fugir e recuar. Essa criatura não é algo que possamos enfrentar. Bruce deu a ordem. Droga! Como ela pode ser tão forte? Já está violando as regras. Todos recuavam, enquanto diziam com grande relutância, como se já tivessem esquecido que eles próprios foram os primeiros a usar meios vis e trapaças. Onde está o sistema? Queremos denunciar. O designer da China com certeza usou meios ilegais. Isso não é justo. O sistema está favorecendo a China. No entanto, por mais que dissessem, o sistema não reagia de forma alguma. Naquele momento, todos os espectadores estavam chocados. Ninguém conseguia entender por que essa criatura era tão forte. Em alguns cenários, certas criaturas especiais, embora também fossem invencíveis, tinham restrições severas, como só poderem se mover em um espaço muito pequeno e terem um padrão de comportamento fixo, matando uma pessoa de cada vez. Depois de matar uma, ficavam muito tempo sem matar novamente. Por exemplo, a Mako no cenário do Japão. Embora pudesse se dividir infinitamente, sua velocidade de movimento era muito lenta. No entanto, no cenário da China, aquela dama de vermelho parecia não ter nenhuma limitação. Matava quantas pessoas houvesse. Isso simplesmente ultrapassava os mecanismos que um cenário deveria comportar. Além disso, desde o início do cenário até agora, a equipe dos Estados Unidos não havia gerado muito valor de medo. Teoricamente, não poderia existir um fantasma tão poderoso no cenário, nem crescer a esse ponto. No entanto, tudo isso estava dentro das regras do sistema. Por isso, o sistema não interveio. Ninguém se importou com a Doninha Amarela do início. Foi a combinação dela com a Dama de Vermelho que causou essa situação sem solução. Na verdade, desde o início, quando a equipe dos Estados Unidos tratou a Doninha Amarela com descaso e desatenção, já estava destinado a ser esse desfecho. Merda! Nas instalações subterrâneas dos Estados Unidos, o presidente gritou com Bruce. Como pode aparecer um fantasma desse nível no cenário da China? Você não disse que estava tudo sob controle? Naquele momento, o rosto de Bruce também estava muito feio. Seus olhos brilhavam com uma expressão de dúvida e apreensão, enquanto murmurava palavras que ninguém mais ouvia. O sistema não se manifestou para impedir, o que significa que tudo isso é normal e está de acordo com as regras do sistema. Será que a China descobriu uma forma de explorar brechas no sistema? Estou falando com você. Está me ouvindo? O presidente de repente agarrou Bruce pela gola e deu-lhe um tapa forte, gritando. Naquele momento, o telefone nas instalações subterrâneas começou a tocar. Eram os líderes dos grandes conglomerados ligando. Claramente, estavam todos em pânico. Se toda a equipe dos Estados Unidos morresse, alguns deles também morreriam. Mesmo com equipes médicas profissionais, mesmo com muitos órgãos, não adiantaria. No entanto, Bruce agia como se não ouvisse. Com o cabelo desgrenhado e as roupas desalinhadas, como um louco murmurando algo sem parar. De repente, pareceu ter uma ideia. Livrou-se das mãos do presidente, correu para o painel de controle, operou rapidamente e exibiu a gravação ao vivo do cenário. Arrastou a barra de progresso até o início. Logo em seguida, gritou, eu sei. Surgiu, você é demais. Desta vez eu perdi. Eu perdi mesmo. No entanto,
Ninguém ouvia explicar nada, nem queria saber o que havia acontecido. As pessoas só queriam saber se este cenário poderia ser concluído. Fiquem tranquilos, ainda temos a última chance de sobrevivência. Se esses caras forem realmente espertos, conseguirão viver. Bruce de repente se acalmou e disse a todos: é melhor que esteja falando sério, senão não vou deixar barato. O presidente disse com olhos gelados. Naquele momento, no cenário, restavam apenas 6 membros da equipe dos Estados Unidos. Outro havia sido pego pela Dama de Vermelho e já estava com a garganta rasgada. A Dama de Vermelho, como se estivesse tomando um banho, deixava o sangue escorrer sobre si. Os 6 sobreviventes viram a cena e correram como loucos, aterrorizados. Não ter medo não significa não entrar em pânico. Ainda mantinham a razão. O cérebro ainda funcionava normalmente, ainda temiam a morte. No entanto, o estranho era que, quando se afastaram mais de 10 metros da Dama de Vermelho, de repente não conseguiram mais vê-la. Foi então que perceberam que estavam rodeados por uma escuridão total. A lua no céu havia se reduzido a uma pequena fenda, como se fosse se apagar a qualquer momento. Por toda parte, havia túmulos cobertos de mato. Ninguém sabia para que direção ir. Vão para o lado oposto. Rápido! Ela deve terminar de comer e nos perseguir logo. Ao ouvir isso, todos correram atrás dele. Quem tinha lanterna, acendeu, mas a luz da lanterna não conseguia penetrar a escuridão, como se estivesse mergulhado em um óleo viscoso. De fato, a Dama de Vermelho não veio logo atrás, estava devorando o corpo. Isso graças àquele que morreu. Se a Dama de Vermelho apenas soubesse matar, com certeza todos teriam morrido hoje. No entanto, o valor de medo de todos continuava a subir. Se pudessem ver a criatura os perseguindo, ainda seria algo. Agora, nessa situação, não conseguiam distinguir frente, trás, esquerda ou direita. Como se a qualquer momento um monstro pudesse saltar da escuridão. Esse medo do desconhecido e da escuridão sufoca a respiração. Logo, o medo de todos ultrapassou a metade. Isso foi, sem dúvida, outro golpe. O aumento do medo acelerará o crescimento do estranho dentro da cópia. A Senhora de Vermelho já era invencível, e agora, depois de devorar tanto medo, não se sabe em que nível se tornará. De fato, a escuridão ao redor se expandiu ainda mais. Ela devorou as poucas áreas visíveis. Agora, a visibilidade é de menos de 5 metros. A lua no céu desapareceu completamente. De repente, um grito ecoou atrás. Em seguida, uma linha de caracteres de sangue surgiu na frente de todos. Maria morreu. Está nos perseguindo. A Senhora de Vermelho está nos perseguindo. Um sentimento de impotência e desespero envolveu cada um dos sobreviventes. Todos sentiram a respiração se tornar um pouco mais difícil. No entanto, não havia nada a fazer a não ser fugir de cabeça baixa, esperando escapar daquele lugar o mais rápido possível. Maria morreu. De repente, outra linha de caracteres de sangue. Desta vez, nem mesmo um grito foi ouvido. Paulo virou a cabeça e viu o homem que costumava mascar chiclete e gostava de conversar com ele sobre grandes bobagens, sendo engolido rapidamente pela escuridão atrás. As veias da testa de Paulo saltaram. A adrenalina parecia neutralizar parte do efeito do sedativo, fazendo suas emoções retornarem um pouco. Ou talvez o exercício intenso tenha acelerado o metabolismo, metabolizando parte da droga. Seu medo já havia subido para 60%. De repente, Paulo pareceu bater em algo. Sentiu uma parede à sua frente bloqueando. Ele bateu a cabeça e formou um galo enorme. Paulo ficou tonto com o impacto. Os outros companheiros pareciam não notar que ele havia parado. Em um instante, desapareceram. Quase ao mesmo tempo, Paulo sentiu que havia caído no chão. Seu corpo parecia ter perdido a capacidade de sentir dor. Não sentia a dor das costas batendo no chão. Ele tentou desesperadamente se levantar, mas o medo da morte o dominou. O efeito da droga parecia ter diminuído em grande parte. No entanto, ele logo bateu naquela parede novamente. Aquela parede parecia se mover, como se soubesse para onde Paulo iria e deliberadamente o bloqueasse. Puta merda! Paulo ficou assustado e furioso. Naquele momento, só sentia escuridão ao redor, como se estivesse preso no lugar por 4 paredes, sem conseguir escapar de jeito nenhum. Impotência, desespero, medo, raiva. Todas as emoções explodiram como um vulcão dentro dele. Ele não conseguiu evitar um grito, mas logo percebeu algo estranho. Depois que a tontura passou, ele abriu os olhos e descobriu que havia luz à sua frente. Era um buraco na parede. Instintivamente, ele tocou com a mão. E então entendeu algo. Imediatamente, seu corpo ficou coberto de suor frio. Ele ficou paralisado no lugar. Aquilo não era uma parede. Ele estava preso dentro de um caixão.
através do buraco no caixão. Ele olhou para fora. Sob a luz melancólica da lua, vários caixões estavam dispostos. De alguns caixões vinham gritos, respirações e sons de pés batendo desesperadamente. Como se as pessoas lá dentro estivessem passando por uma perseguição de vida ou morte. A senhora de vermelho estava agora na frente de um caixão. A tampa foi aberta. Ela mordia a pessoa dentro. Quando se saciava, jogava o corpo fora e caminhava lentamente até outro caixão, rasgando a pessoa que estava lá dentro, gritando de olhos fechados. Alucinação. Tudo não passava de alucinação. A senhora de vermelho era, desde o início, uma alucinação. Todos os que entraram na cópia estavam dentro de caixões, e a senhora de vermelho estava pendurada em uma árvore ao lado. Se certas condições fossem cumpridas, ela despertava. Essa cópia é absurda demais, não é? Quem poderia imaginar uma verdade assim? Quem conseguiria passar? Portanto, não era que a senhora de vermelho fosse tão poderosa. Era que todos estavam de olhos fechados, imersos na alucinação, incapazes de resistir, e naturalmente não podiam ferir a senhora de vermelho. Mas a senhora de vermelho podia matar seus corpos à vontade. Naquele momento, em todo o planeta azul, os cérebros de todas as nações estavam pálidos. Finalmente entenderam a distância entre eles e surgiu